Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma resenha dos amigos, 20 horas, 4 minutinhos, dia 9 de maio de 2024, edição de número 46 da nossa resenha dos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar bastante de futebol, Série B, Série A, um pouquinho da Champions League também, né? Não dá para deixar de falar desse futebol maravilhoso que a gente vê quando assiste um jogo da Champions League. Bom, e para a gente falar sobre todos esses assuntos aqui, lógico, né? Eu já vou chamando a galerinha que vai fazer parte desse timaço dessa resenha. Como sempre, o timaço. Vou começar por ele aqui, ó. Kaique Fittipaldi. Grande Kaique Fittipaldi, uma ótima noite para você, Kaique. Seja bem-vindo a mais uma resenha. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os ouvintes aí. Muito feliz de estar de volta aí, participando das resenhas. Agora que deu uma encaixada nos horários, né? Estamos de volta aí, vamos falar bastante sobre futebol aí. Diria o Lemão Zanqueta. Encaixou aí, então? Lá ele... Eu tô indo na onda do que o Lemão falaria, certeza disso. Aliás, talvez o Lemão apareça aqui na nossa resenha hoje, ele que está fazendo um trabalho muito bacana aí, recolhendo donativos, né, para a galera lá do Rio Grande do Sul, e ele já conseguiu aí um número muito bacana de doações, e ele está correndo atrás, ele mesmo vai, busca, o pessoal leva até a casa dele, então ele está fazendo esse trabalho agora de buscar os donativos e, se der tempo, se chegar antes de acabar o nosso programa, né, antes das 21h30, ele vai entrar conosco aqui e vai conversar conosco. Parabéns, viu, Lemão? Isso daí é bom demais. Aliás, o Brasil
algo sensacional quando diz respeito à solidariedade. Sensacional. Um povo que merece um troféu em questão de solidariedade, chama-se brasileiro. Bom demais. Bom, vamos lá, vamos continuando. Vamos chamar ele. Chamou o Kaique, eu vou chamar ele. Celso Fittipaldi, o Purga. Ô, Purga, grande Celso. Uma ótima noite para você, Celso. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kaique. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Grego. Aí, Anderson, vamos lá bater um papão gostoso. Esse dia aqui é sensacional, né? Quinta-feira é sensacional. E vamos falar de futebol, falar de Ponte, Guarani, da Champions. Vamos, o que der para falar aí, nós vamos falar e vamos curtir bastante essa resenha dos amigos. Ô, Anderson, só para na apresentação, o Zanqueta foi bom exemplo, né? E o Kaique também está fazendo esse trabalho aqui em Souza. Eu cheguei em casa aqui, várias caixas aqui, está de parabéns também, seguiu o exemplo. E é sempre bom parabenizar a pessoa que segue os bons exemplos, né? Então, parabéns, meu filho, pela atitude aí. Mano, ô Kaique, faz o Mexendo Bem, então, como que a galera tem para fazer, né? O que precisa fazer para fazer as doações aí, para você fazer essa intermediação e estar encaminhando esses donativos? Então, eu estou fazendo essa arrecadação junto com um projeto social que a gente faz parte, que eu faço parte, né? Que eu estou estagiando lá. E eu estou recebendo essas arrecadações em casa. Então, eu estou aí a semana inteira, até sábado, estarei aqui. Sábado, das 7 da manhã às 10, nós estaremos no campo. Vamos ter nossos treinos, tudo. Estaremos no campo recebendo qualquer tipo de doação. Roupas, agasalhos, roupas de cama, que o pessoal quiser dar aí. Vou deixar meu número, vou passar para você, na hora que você conseguir colocar meu número aí, meu Instagram tá lá, quem quiser entrar em contato, a gente dá um jeito de buscar também, ou vice-versa. Nós vamos fazer essa parceria aí, esse Mexendo Bem, né? Sim, com certeza. Com certeza, Kaique. E parabéns. Parabéns, como o Celso falou, parabéns. É bom demais essa iniciativa aí que todas as pessoas estão tomando aí. Show de bola. Bom, obrigado. Vou chamar ele, né? Que não pode faltar na nossa resenha. Ele que é o ícone da nossa rádio. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Uma ótima noite para você, presidente. Muito bom, rapaziada. Um abraço para você, Anderson, Luiz Grigoleto, o Kaique, o Celso, o Davi, que não está na tela, mas vai participar conosco da resenha. Olha, o gancho já foi, a bola já foi levantada aqui, eu vou cortar. Então, de parabéns vocês que estão participando da campanha em prol das vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Agora, vejam só o que o Santos propôs para o Tribunal de Justiça Desportiva. Ele está cumprindo pena de suspensão, pena de portões fechados na Vila Belmiro, em função daquela confusão na partida contra o Fortaleza. Eu não sei quantas partidas foram, mas não terminou ainda. Ele propôs liberar os portões, o torcedor entra na vila, paga o ingresso e a renda ele manda lá para o Rio Grande do Sul. Então, é um assunto que eu poderia até colocar na pauta de hoje aqui, porque é um aproveitador da oportunidade, né, o Santos, ele quer se beneficiar, né, de um lado para poder ajudar do outro. Não é oportunista demais o Santos. Bobos eles não são, né? Mas eu não sei se o tribunal vai aceitar esse tipo de coisa, não. Agora, o abacaxi está na mão do tribunal. Porque se ele não aceita, não está colaborando com o Sul. Se aceita, está ajudando o Santos. Então vai ficar uma confusão e danada. Aí um abacaxi para eles decidirem. Grande abraço a todos e boa resenha para todos nós. Legal, Wagner. Vamos, a hora que a gente for entrar para falar sobre a Série B de um modo geral, é uma boa pauta para a gente comentar aqui, realmente. Vê-se os dois lados, né? Mas vamos deixar para comentar lá. Mas é uma boa pauta. E vou apresentar ele, que faz parte, o novo integrante da nossa equipe da Web Rádio Grego, vai estar conosco nas nossas resenhas, nas nossas transmissões também. Seja muito bem-vindo, Davi Calamari. Grande Davi Calamari. Boa noite, tudo bem com você, Davi? Seja muito bem-vindo à Web Rádio Grego, viu, Davi? Obrigado, Anderson. Boa noite, Kaique, Wagner, Celso. Bom, quero agradecer a primeira oportunidade de vocês, né, por estar participando aqui da nossa rádio, agradecer também aos nossos ouvintes. E também hoje vamos falar muito sobre futebol, Série A, Série B, Champions League
E também gostaria de parabenizar aí o Kaique pela ação que ele vem fazendo aí, devido às vítimas do Rio Grande do Sul. Parabéns, Caicão. E é isso, vamos lá. Espero que a gente consiga aí debater muito bem. Também um grande ponto que o Wagner trouxe é essa questão do Santos. Eu acho bem oportunista mesmo o time do Santos. Vamos debater para a gente ver o que cada um pensa aí. Exatamente. Esse é Davi Calamari, hein? Vou colocar até de novo aqui, ó. Davi Calamari. Como diz o Vagnão, com Equio. Falar, né, sobre os nossos assuntos. E hoje eu vou começar falando sobre ela aqui, ó. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vou começar falando sobre... Eu não, né? Nós vamos começar falando. E você participe conosco através aqui do chat do canal do Grigo, através do Facebook, né? Através do Rádio Grigo Oficial do Facebook. Mande mensagem no WhatsApp também, 991730738. 991730738. Tá aí, ó. Tá aí para você mandar sua mensagem, né, pra gente aqui. Mande, pode ser de áudio também. Participe conosco, beleza? Ponte Preta que conseguiu a sua primeira vitória na última segunda-feira, jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Nós fizemos essa transmissão e vamos falar sobre a partida, né? 3-0 contra a equipe do Amazonas e também projetar aí a partida do próximo sábado, às 17 horas, lá em Ponta Grossa, vai enfrentar o Operário Ferroviário, né? E mais uma partida dura para Macaquinha. Vamos lá. Tá aí o hino da Macaquinha. Eu vou tirar aqui o símbolo da macaca, porque senão não aparece todo mundo na tela aqui. Legal? Bom, Ponte Preta venceu a primeira, né? Francisco Fittipaldi já está conosco aqui, dando uma boa noite para a galera. Grande Chicão, seja bem-vindo aqui à nossa resenha dos amigos. 3-0, diria assim, eu vi muita gente fazendo comentários da seguinte maneira: o time do Amazonas também é muito fraco. O time do Amazonas tirou o pé. Não dando mérito para a equipe da Ponte Preta. Eu vou chamar Wagner Ferreira, que participou da nossa jornada esportiva junto com o Celso, junto com o Kaique. Aliás, esse timaço da Grigo tá legal demais fazer essas transmissões. No próximo sábado vamos ter mais, só que lá no Brinco de Ouro, Guarani e Botafogo. Mas voltando ao assunto, Wagner, e aí, o que você achou? O time do Amazonas, você achou que é fraco? Você achou que tirou o pé? Ou a Ponte deu uma melhorada realmente, mostrou um desempenho melhor do que vinha apresentando dentro de campo, Vagnão? Como tirou o pé? Os caras não ganharam nenhuma no campeonato. E endureceram para o Flamengo lá no Maracanã, na Copa do Brasil. Mas ali foi um aborto, né? Ele era para ter sido goleado. E, no entanto, perdeu só de 1-0. Ele chegou a Campinas com essa desconfiança aí. Vamos jogar na retranca, vamos jogar por uma bola. Tem alguns veteranos no time, né? Aliás, vários veteranos. É um time cansado, esse time do Amazonas. Agora, vamos ver o lado da Ponte. A Ponte fez um bom primeiro tempo contra o Coritiba em casa. Nós estivemos lá, assistimos essa partida. No segundo tempo, era assim, a Ponte tirou o pé e permitiu o empate do Coritiba. Todos nós vimos isso. Segundo jogo, em Goiás, não dá para tirar como parâmetro. Perdeu em Goiânia, né? Perdeu para o Goiás por 3-0 e vem para essa partida contra o Amazonas. Venceu por 3-0. Agora o torcedor da Ponte fica perguntando qual é o time da Ponte que nós vamos ver jogando no sábado lá em Ponta Grossa contra o Operário. Se é esse time que venceu de 3-0 ou é um time que fez um bom primeiro tempo contra o Coritiba ou contra o Goiás, nem podemos levar em consideração. Então, fica aí a dúvida. Qual é a Ponte que nós vamos ver? Técnico Brigatti vai ter aí que decidir. Coloca mais um zagueiro, mantém o mesmo time da partida contra o Amazonas, que funcionou. O Celso estava concordando com as nossas opiniões também, de que a Ponte soltou os laterais, centralizou o Elvis, distribuindo as jogadas, aparecendo os meias também. Então a Ponte foi bastante ofensiva com esse esquema. Agora o jogo é fora de casa, contra o time do Operário, que está fazendo uma campanha razoável, né? Tenho aqui a campanha do Botafogo, do Operário, está em 6º lugar, tem 2 vitórias e 1 derrota, marcou 3 gols, sofreu 1. E tem um ataque bom, hein?
o Ronald, que era do Botafogo de Ribeirão Preto, o Ronaldo, que jogou no Guarani, estava no Novo Horizontino, tem o Maxwell, que era do Guarani também. Então, nós vamos falar um pouco mais durante a sessão Ponte Preta aqui, deste jogo Ponte Preta e Operário. Eu acho que a Ponte tem condições de conseguir um resultado positivo lá. Eu considero o resultado positivo até um empate. O jogo é fora de casa. Agora vamos ver se o Brigatti solta o time, se ele segura, colocando mais um zagueiro, como ele havia feito já em boa parte dos jogos do Campeonato Paulista, e acabou, bem ou mal, se dando bem. Então, é essa a opinião que eu tenho. A Ponte venceu o Amazonas por méritos, não há o que discutir. Não temos nenhuma reclamação, nenhum lance polêmico, arbitragem, gramado, iluminação, nada. A Ponte venceu tranquilamente com méritos. Agora, o jogo é fora de casa e nós vamos ter que projetar esse time do João Brigatti. Eu, no meu modo de entender, eu manteria o mesmo time, sem colocar um terceiro zagueiro. O time se deu bem. E eu acho que, na minha opinião, colocaria o mesmo time, sem nenhuma restrição ao time que começou a partida. Com o Hakim, né, com o Sérgio Rafael, do lado direito o Igor Inocêncio, do outro lado o Gabriel Risso, o Emerson Santos, o Dudu Vieira, o Iago Dias, que seria uma espécie de 4-3-3, né? Deixando o Iago Dias vindo um pouquinho mais de trás, e lá na frente o Matheus Regis e o Gabriel Novaes. Então seria esse o meu time, o mesmo time que jogou contra o Amazonas, e deixou uma boa impressão. O torcedor saiu feliz de campo, e Brigatti, que no jogo anterior saiu, né, vaiado, brigou com a torcida, ofendeu alguns torcedores, mas, no entanto, o que o resultado de vitória não faz, né? Então, saiu nos braços da torcida, a galera saiu vibrando com o time, e a Ponte subiu, né, subiu astronomicamente na tabela. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, já subiu aí para 4 pontos, e quem sabe vai trazer o resultado positivo nessa partida do próximo sábado. Tá bom, Anderson? Isso daí, Vagnão. Gilberto Jeremias. Boa noite a todos. Ótimo programa, pessoal. Grande Gilberto. Deu um talento aqui hoje no cabelo do Grigo. Bom demais, hein? Gilberto conhece muito de corte de cabelo. Aliás, ô Giba, vamos fazer aquela parceria junto aqui, igual a Eletrolar aí do Wagner Ferreira, né? Beleza? Mas que bom ter você aqui conosco mais uma vez na resenha. Celso Fittipaldi, a movimentação, principalmente do setor ofensivo da Ponte Preta, foi bem diferente, né? Essa última partida contra o Amazonas. Você achou assim também? E você elogiou muito, como o Wagner já frisou aí, o trabalho do Elvis. O Elvis fez uma partida sensacional e ele tendo essa função de organizar jogadas. Inclusive, você reclamou uma hora na partida lá que ele estava jogando adiantado. E você falou, o posicionamento do Elvis é mais atrás. Ele tem que, né? Ele que organiza esse time aí. Mas tendo um pessoal que se movimenta na frente, o Elvis consegue achar a galera lá na frente fácil, né? Esse talento que o Elvis tem. Você gostou da movimentação ofensivamente da Ponte nesse jogo contra o Amazonas, Celso? Gostei muito. Eu comentei com um amigo que o Elvis estava jogando errado, o Wagner vai se recordar. Por que eu entendia que o Elvis estava jogando errado? O Elvis não tem que combater o zagueiro, marcar a saída de bola. O Elvis, para mim, ele tem que jogar na intermediária, tanto na intermediária de ataque quanto na intermediária de defesa. É naquele lugar ali que o Elvis tem que trabalhar. Então, ele não tem, na minha opinião, ele não tem que correr atrás de ninguém, ele tem que fazer a bola correr, e ele faz isso muito bem, né? Ele deixa os jogadores na cara do gol, e foi o que aconteceu. Ele viu o chapéu que ele deu no jogador, lá no número 17, até marquei o nome. Mais um. Então, é um jogador de qualidade. Então, por que eu vou pôr esse jogador de qualidade, que tem condições de articular, de armar, por que eu vou pôr ele para correr atrás, marcar, cansar a peça mais importante na questão de criação do time? Porque ele é o jogador de maior criação do time. É o jogador mais técnico do meio de campo na questão criação, na questão de deixar um companheiro na cara do gol. Então, eu entendo que foi bem. Com relação à Ponte, que jogou bem, ou o Amazonas, que não ofereceu muito para a Ponte, eu confesso para os amigos que eu esperava um pouco mais do Amazonas, mas, por outro lado, eu achava que a Ponte não ia jogar do jeito que a Ponte começou jogando. A Ponte começou mordendo, a Ponte foi para cima, a Ponte agrediu, né? Tanto é que fez 2 gols, fez até 3 gols no primeiro tempo, se não tivesse ocorrido a falta lá na intermediária, na saída de bola da Ponte. Então, eu gostei do comportamento do time da Ponte, principalmente no primeiro tempo.
Né? No segundo tempo, com a saída do... Deixa eu ver que eu me lembro aqui quem que saiu. Saiu o Igor. Foi o Igor, né? Que saiu para a entrada... Dias. Iago Dias. Saiu o Iago Dias para a entrada do Dodô, né? Aí a Ponte já segurou um pouco mais, até comentei, ó, a Ponte acho que vai segurar o resultado e tal. Mas o primeiro tempo, para mim, é o time que a Ponte precisa ter para jogar, principalmente em casa. Em casa, depende, independente de quem quer que seja, a gente tem que agredir. Você tem que pôr respeito. E aí, por quê você tem que pôr respeito? Porque você traz a torcida junto. Se você jogar reativamente em casa, a torcida vai contra o trabalho da equipe, vai contra os jogadores, contra o treinador. Então, eu entendo que esperava mais também do Amazonas e entendo que a Ponte fez por merecer, como o próprio Wagner disse, não tem questionamento com relação aos 3-0. E vamos ver se a Ponte mantém esse jogo, principalmente em casa. Eu acho que a gente tem que saber jogar em casa e saber jogar fora. Aí é com o Brigatti, né? Mas eu acredito que o Brigatti, pelo que eu vi hoje nas redes sociais, aí o Brigatti acho que vai manter o mesmo time lá contra o Operário. O Kaique fez as reportagens lá, né, no estádio Moisés Zucarelli. Aliás, o Kaique fez uma pergunta para o Elvis ali na saída, ali na zona mista, que eu vou falar para você. Antes de você falar, Kaique, deixa eu dar um abraço aqui para o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, mais uma vez com a gente aqui, né? A Ponte Preta vai operar uma vitória contra o Operário, desde que permaneça no 4-3-3, mesmo time, e jogar para vencer, tanto em casa quanto fora, tá dizendo ele. Tá aí, ó, grande, o Matozinho, ó, que bom demais ter você conosco mais uma vez. O Cristiano Salvione, sempre conosco aqui também, boa noite a todos. Aliás, o Salvione que participa em tudo que é live, em tudo que bacana, que legal, Salvione, isso daí é legal demais, é curtir mesmo a resenha, os assuntos do esporte, muito legal, viu, Salvione? Que bacana. O Matozinho tá falando aqui, ó, Elvis errou vários passes no primeiro tempo, o Operário ganhou meio campo no segundo, o Amazonas, né, que ele tá tentando dizer. Depois Elvis fez bons passes e melhorou. Tem que treinar chutes de média e longa distância. Tá aí a opinião do Matozinho. Mas, ô Kaique, repete a pergunta que você fez pro Elvis lá na saída lá. Foi a pergunta, como dissemos lá na transmissão, né? O próprio Celso falou, é a pergunta que o torcedor pontepretano quer fazer para ele, quer tirar essa dúvida dele, e você fez, né? Ali na saída, na zona mista, Kaique. Ele pode até ter interpretado um pouco errado a minha pergunta, né? Mas a pergunta que eu fiz para ele foi em relação às críticas que parte da torcida vem fazendo sobre o peso dele, né? A parte da torcida da Ponte Preta reclama, o Elvis está gordo, o Elvis está fora de forma. Eu perguntei como ele enquadra essas críticas, se ele acha que são críticas construtivas e tal. Aí tem a resposta dele. Você tem aí a resposta dele? Não tenho, Kaique. Vou mandar para você e você coloca aí. Você tem aí? Eu tenho. Tá, manda aqui que eu coloco aqui. E assim, eu entendo que a pergunta do Kaique foi uma pergunta muito importante, porque a gente acompanha nas redes sociais, todo mundo fala, o Elvis está fora de forma. E em determinado momento, dentro da própria entrevista, ele fala, esse é meu biotipo, eu sempre fui assim, eu não engordei, não emagreci, eu sempre fui dessa forma. E aí até ele falou, os caras estão de brincadeira, ou palhaçada, alguma coisa assim. Mas eu gostei da pergunta do Kaique, né? E eu acho que, pelo menos, ele sabe que as pessoas estão dizendo que ele está fora de forma, né? E ele está dizendo que ele não está, que é o biotipo dele. Então, vamos ver. Mas, independente de qualquer coisa, para mim, é o maestro do meio de campo da Ponte Preta. Vamos ver aqui. Só tá a resposta ou tá a sua pergunta junto, Kaique? Só a resposta. Só a resposta. Então, vamos ver aí a resposta que o Elvis deu para a pergunta do Kaique. Se são críticas construtivas. Eu acho o seguinte, eu acho que quando é uma crítica, desde quando eu cheguei na Ponte Preta, tudo bem, né? Mas desde quando eu cheguei, eu tô do mesmo jeito. E o engraçado, quando perde, eu tô fora de forma, quando eu não jogo, eu tô trabalhando, sabe que não tem nada a ver. Aí quando ganho, eu sou bem, nada a ver, eu não me importo com nada, tenho que continuar trabalhando, meu corpo sempre foi assim. Então eu continuar trabalhando e, claro, eu quero ganhar jogo. Quando ganho, eu sou magro, quando perde, eu tô fora de forma. Isso é uma piada. Parabéns pela partida. Tá aí, é como o Kaique falou, né? Ele pode ter até interpretado de uma maneira
equivocada, né? Mas é uma realidade. E aí eu já vou colocar o Davi na conversa. Ô, Davi, já é uma realidade. O torcedor Ponte Pretano ele tá bem assim também, né? Ganhou, o Elvis não serve. Ou melhor, ganhou, o Elvis é o melhor meia que tem. Perdeu, nossa, o Elvis não pode estar nesse time, o Elvis tá gordo demais. E assim é com o Brigatti também, né? Agora acabou esse jogo contra o Amazonas. Comentário, pelo menos, sinceramente, não vi comentário nenhum sobre o João, sobre o Brigatti. Porém, quando o resultado não é positivo e que seja um empate dentro de casa, nossa, o negócio vira um brasa lá, um braseiro. Mas é bem por aí mesmo, né, Davi? Sim, a torcida da Ponte é muito reativa, né? Se quando ganha tá tudo bem, quando perde tá tudo mal. Já é decorrente, assim, que a torcida da Ponte também que não aguenta mais. Teve um time bom no passado, hoje em dia tá tentando se reestruturar para tentar voltar aos tempos de agora na Série A. E questão do Elvis, fazia tempo que eu não via um jogo tão bom dele. Eu acho desde a Série A2 que eu não vejo ele tão solto assim, com tanta liberdade para poder jogar, livre para poder flutuar no meio do campo. Eu acho que essa questão do peso, ela é bastante controversa, porque igual você falou, quando ele joga bem, aí ninguém abre a boca pra falar nada, mas quando ele joga mal, que você já cai em pito nele. Eu achei que ele conseguiu fazer um jogo que ele é possível de fazer. Infelizmente, a gente sabe das limitações dele, que sim, existem, infelizmente, mas ele é um meia que pra Série B, pro nosso elenco, é um cara muito diferente. Pra Série B, ele é um dos melhores na posição camisa 10, ele sabe muito bem articular o jogo, sabe onde colocar a bola, tem essa qualidade no passe, tem essa técnica muito apurada, que é muito difícil. No jogo de Série B você tem que ter um camisa 10 assim, porque é um jogo muito truncado, é bola no alto, é dividido, então você tem um cara que tem o passe final, é muito importante. Então a Ponte é igual o jogo passado contra o Amazonas, que soube utilizar ele, se souber utilizar ele contra o Operário no jogo que vem, ou até em próximos jogos, acredito que sim, que ele vai fazer diferença, como ele fez bastante no ano passado. Em questão do Brigatti, realmente, contra o Goiás, devido também à tomada de decisão, por deixar o Jet titular e também bater o pênalti, então a torcida caiu muito em cima dele, falando que ele perdeu o vestiário no meio do jogo, porque o time voltou contra a cara, enfim. E eu acredito que não, o Brigatti, eu acredito que é um técnico bom, com as armas que ele tem, ele também soube ir bastante no mercado, trouxe peças muito importantes para a Ponte. Então, acredito que é só dar tempo ao tempo. Esse é o primeiro ano que ele inicia, de fato, como técnico, que traz os reforços que ele indicou, tudo mais. Então, acredito que tem sim tudo para dar certo. Se ele conseguir manter esse padrão de jogo contra o Amazonas, eu sei que é muito difícil, porque é um time que também não ganha no campeonato, que é um pouquinho fraco, apesar dos demais. Mas acredito que mantendo essa forma, a Ponte tem grande chance sim de brigar lá em cima no campeonato. Anderson, ainda só com relação ao Elvis, o peso dele, na posição que ele joga, não atrapalha muito. Ele fica ali no meio campo, não precisa nem correr. Ele só fica dando tapa, dando passe com o talento que ele tem, não precisa se movimentar muito. Vejam só, jogo praticamente encerrado. Ele enfia uma bola para o Dodô fazer o terceiro gol da Ponte. Então, se ele tivesse acomodado, cansado, ele estaria lá para trás, ou na roda gigante do gramado, ali, fazendo ali uma serinha ali para terminar o jogo. No entanto, ele estava presente, fez um lançamento e o Dodô fez o terceiro gol da Ponte. Então, acho que o negócio, como o Kaique fez uma pergunta pertinente para o Elvis, a pergunta que todo mundo queria, a pergunta que todo mundo queria fazer e a resposta que todo mundo queria ouvir do Elvis. Quando ganha, não está gordo, está bem. Quando perde, ele está gordo. Então, vamos deixar isso aí de lado, deixa ele jogando tranquilamente ali, solto pelo meio, como disse o Davi, porque é ali que ele se dá bem. E não precisa correr muito, não. Pode ficar com esse pezinho aí, que ele, com o talento que ele tem, ele resolve qualquer problema como realmente um meia esquerda e está muito bem no time da Ponte. Eu agradeceria muito se eu tivesse gordo do jeito que eu estou e jogasse um pouquinho do que ele joga. Um pouquinho só. Digo a mesma coisa, assina embaixo, Celso. Assina embaixo. Bom, isso daí, né? Aliás, vou pegar também o Kaique. Que partida que o Gabriel Novaes fez, hein? Que partida que o Gabriel Novaes fez. Aliás, saiu contundido, né? Saiu sentindo o tornozelo, tá fazendo o tratamento ainda, foi junto com a delegação já, porque a Ponte já viajou para Ponta Grossa. Ele viajou, é dúvida, não é certeza que ele entre ainda no jogo, né? Devido a essa
a essa contusão que ele teve no tornozelo. Mas o Gabriel Novaes está se mostrando aí e disse na entrevista, né? Ele deu uma entrevista essa semana, que ele falou que é um novo recomeço e que a camisa da Ponte é um lugar que ele vai fazer de tudo para se destacar novamente e voltar ao cenário do futebol, assim como ele começou, né? Na base do São Paulo, enfim. Mas bacana demais, né, o Kaique? Que futebol, hein? O Gabriel Novaes vem sendo iluminado, né? Não é à toa que tem passagens aí por São Paulo, cria do São Paulo, passagens pelo Barcelona B, não é qualquer um. Eu gosto bastante do futebol do Gabriel Novaes. No começo ele veio meio fora de forma, veio de lesão, sem jogar, mas com o tempo aí, a confiança do técnico João Brigatti, eu creio que vai ser bom tanto para Ponte Preta, tanto para ele. Tanto que na entrevista dele, que ele deu ao Globo Esporte, né, eu acompanhei hoje, ele mencionou que é um dos melhores começos de temporada da vida dele, né? Que ele tem a Ponte Preta como uma inspiração e uma casa que ele se sentiu confortável para recomeçar. Isso, exatamente. É isso daí mesmo que ele falou. Só pegar um ganchinho na do Elvis, acho que foi até o Matosinho que falou que ele precisa treinar chute de média a longa distância. Eu comentei logo no início da transmissão, o Elvis deu 3, se não me engano, 3 ou 4 chutes de média distância, coisa que a gente não via ele fazer, né? Então, assim, contra o Amazonas a gente viu um Elvis totalmente diferente. Bom, deixa eu colocar ele aqui no ar agora, porque eu acho que ele já estava esperando aqui já faz um tempo e eu não vi. E ele até saiu. Vou chamar ele aqui. Carlos Zanqueta. Grande Lemão Zanqueta. Uma ótima noite para você, Zanqueta. Você estava esperando aí? Eu não colocava você no ar. Você aloprou, é isso? Você está mais quieto que amante na casa da mulher, cara. Tudo bem comigo, Zanqueta? Tudo bom? Só vim falar um oi, só estou na correria, arrecadando bastante coisa também. Só vim falar um oi pro pessoal aí, parabenizar pela transmissão que vocês fizeram no último final de semana da Ponte Preta. Falar que o Amazonas também é mais fraco que onda de aquário, né? Que o time é ruim. O time é ruim. O time, depois ele vem com a desculpa. Depois ele pode vir com a desculpa que sentiu a prisão do jogo, que não sei o quê, que mudou o esquema tático, que mudou tal coisa. Mas era só o time fazer uma vaquinha na hora da prisão do jogo, o jogo jogava, era só pagar a pensão, ninguém quis pagar, né? Aproveitou, levou o jogo para lá, tirou o esquema tático do treinador, porque se você chegar verificar perigo que o Amazonas levou para o gol da Ponte, foi quase praticamente nulo. O Elvis estava mais solto que desentiria, né, cara? Tava à vontade, né? Tava para lá, para cá, fazia o que queria no jogo. E o Amazonas, para mim, vai lutar também para não cair junto com o meu Guarani. Então, mas esse mesmo time do Amazonas foi o time que perdeu de 1-0 para o Flamengo lá no Maracanã, né? E, lógico, o elenco que o Flamengo tem, eu diria, no elenco, no papel, acho que se não o melhor, na minha opinião, no papel, o melhor elenco do Brasil hoje. O Palmeiras, eu acho que é em conjunto, aí mistura tudo. Né? É opinião minha apenas. Mas você lembra quando o Flamengo contratou? Era Romário, Edmundo, Djalminha, Marcelinho, Carioca, todo mundo falava, o melhor time que tem. É muita estrela para um lugar só, cara. A constelação ali é muito grande, é muita coisa de ego ali. O De La Cruz tá levando um cambá, como o cara falou, parece uma Arca de Noé, levando um monte de animal sozinho, né? Só o De La Cruz que joga ali naquele time do Flamengo. Ele não apresentou ainda um padrão de jogo. Pelo investimento que tem, era para ser líder da Libertadores, era para ser líder do jogo de bocha, era para ser líder do buraco, era para ser líder de tudo. Com o investimento que tem. Agora estão falando que vão abrir o cofre para contratar mais jogador. Vai gastar quanto agora? Entendeu? Vai gastar quanto para tentar manter uma base
O Flamengo é um time muito caro para pouco retorno. Isso é fato, isso é coisa que está acontecendo mesmo. Mas tá aí, Zanqueta, então, ele é da opinião que o Amazonas é um time fraco. Então a Ponte ganhou, aproveitou da situação e meteu os 3-0 aí. Né? Fez o dever de casa, aproveitou a situação, não perdeu o ponto para esses times de medianos para baixo, entendeu? Fez o papel de casa. Agora ela tem que beliscar pelo menos um ponto contra o Operário, que é um bom time, que subiu o ano passado, investiu um pouquinho, manteve a base do ano passado e contratou um pouco. É um bom time, né? Mas isso se tiver campeonato, né? Porque já estão falando, acabei de ouvir aqui agora não me lembro se foi no canal de esportes aqui, que vai ter uma reunião amanhã para ter a paralisação geral do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Tem a ver com, se eu não me engano, eu vou procurar a informação direitinho, pode ser que eu fale o órgão é errado, mas é algo assim, Ministério do Esporte, alguma coisa assim, não sei se tem a ver com o Ministério do Esporte, enfim, alguma coisa desse tipo aí que entrou em contato e é a favor da paralisação do brasileiro. Então, tipo assim, algo mais lá de cima. Se você pegar, antes de eu sair, só falar mais uma coisa, se você pegar em jogo que tem um jogo Inter, Juventude, Grêmio, né, mais um time do Sul que tem lá, que tá chegando no Paraná, essas coisas também, tá chegando em Santa Catarina, Criciúma, já dá 40% de uma rodada, entendeu? Se a rodada são 10 jogos, a gente está falando de 4 já. Se pegar e quando vai ser reposto essa competição, esses jogos? O estádio do Grêmio está com quase 70 centímetros de água no gramado. Aquela grama já foi pro saco. Não recupera mais, isso aí não recupera mais, tem que trocar. Então, aí você tem que fazer todo o trabalho do gramado. Aí o pessoal fala assim, vou mandar o jogo do Grêmio aqui no estádio do Palmeiras. Mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Não dá para você trazer o jogador do Sul na situação que está lá, para ele vir jogar uma partida aqui em São Paulo, sabendo que a família dele está lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Rápido. Vai paralisar temporariamente um prazo determinado ou não vai ter mais Campeonato Brasileiro daqui para frente? Só o ano que vem? Porque aqui, se for só o ano que vem, imagina quantas pessoas vão ficar também, vão ser prejudicadas, jogadores, funcionários, né, de outros clubes, coisa e tal. Tá aqui, ó. A informação, vou pegar a informação que está, Celso, a informação que está no GE, nesse momento. O Ministério do Esporte pedirá à CBF a suspensão temporária do Campeonato Brasileiro por tragédia no Sul. O responsável pela pasta, André Fufuca, defende a paralisação das competições nacionais por 2 semanas. Né? Fontes da entidade indicam que há poucas chances do pedido ser atendido. Então, assim, é um pedido do Ministério, através desse André Fufuca, que é o responsável pela pasta, mas há poucas chances do pedido ser atendido pela CBF. Então, seria 2 semanas de paralisação dos campeonatos que a CBF organiza aí, né? Série A, B, C, no caso, né? Porque na B, por exemplo, não tem nenhum time gaúcho, né? Na B, se não me falha a memória, não tem nenhum gaúcho. Não, na Série C tem. Não tem. Não, só para resenhar mesmo, só para entender. Eu acho que 2 semanas um tempo aceitável, né? Não acho que não é problema. Mas 2 semanas não é pouquíssimo tempo, Fittipaldi. Em 2 semanas a água baixou 20 centímetros. Mas tudo bem, eu entendo isso aí, mas eu não consigo, eu nunca conserto um erro, né? Claro que isso não é um erro, é uma questão de tempestade. O que aconteceu lá é uma coisa fora do normal. Não estou justificando, não estou querendo dizer que está errado. Mas só que se eu parar o campeonato por mais tempo, eu vou prejudicar vários profissionais também. Vai ter mais gente prejudicada. Como que o clube vai fazer para ficar pagando salário 4, 5 meses sem jogar? Como é que faz isso? Não, aí a CBF tem que tirar o escorpião do bolso e ajudar os clubes, né? Que a CBF só está arrecadando. E não adianta, vamos falar assim, falar de voltar daqui 2 semanas.
Entendeu? O pessoal do Internacional tá no meio do Rio salvando gente. O Renato Gaúcho foi embora pro Rio de Janeiro, largou todo mundo lá e foi embora. Quis nem saber, vai jogar futebol ali. Entendeu? Tá chegando agora o frio pra cacete no Rio Grande do Sul. Entendeu? Vai afetar tudo. Vai afetar tudo. Infelizmente aconteceu essa tragédia, não tava, ninguém esperava. Claro, ninguém esperava, né? Mas eu esperava um pouco mais de critério do pessoal da própria da CBF, ter um consenso melhor para analisar, que não adianta você só prejudicar você não está prejudicando, como você falou, só os dois times do Gaúcho que não estão jogando. Daqui a pouco vai ter uma rodada atrasada, que o outro time vai saber o resultado que tem que jogar. Numa zona de degola, pode ter até combinação de resultado. Você já está atrapalhando desde já. É complicado, não é muito fácil mesmo, não. A situação é crítica lá e falar em parar, tem muita gente também que não vai concordar. É complicado, viu? É bem polêmico isso aí. E só não vai parar mesmo. Só não vai parar por causa de uma coisa. Rede Globo. Só. Eu sou de acordo também em não parar o campeonato não, viu, Anderson e amigos da resenha. Porque também dá 2 semanas para parar e voltar. Em 2 semanas não resolve o problema gaúcho lá, não. Do jeito que eu vi os estádios lá, centro de treinamento, mas não resolve mesmo. Então é mais fácil deixar os clubes gaúchos de lado, toca o campeonato por aqui, depois ver como é que fica aí, encaixa as datas aí, se vai favorecer esse ou aquele, aí já é um outro problema. Agora, o Celso tem razão, é muita gente envolvida, vai para a televisão, né, com todos os compromissos que tem, com todo o respeito, né, não estamos aqui nem deixando de tomar conhecimento das vítimas, mas com todo o respeito, né, o campeonato tem que continuar. Vamos ver o que se faz com os times gaúchos, encaixa eles na tabela, aí faz jogar os jogos que tem compromisso fora de casa, que saia para jogar. E os compromissos dentro de casa que vai adiando, já aí 50% do problema a menos. Vamos ver, a batata quente é na mão dos caras para resolver. Ou reformule a tabela, e com todo respeito a Grêmio Internacional, fazer uma forma que eles entrem depois. Eles vão fazer, sei lá, não sei, a CBF tem que estar na mão dela, não pode prejudicar os times gaúchos, mas também não pode prejudicar o restante, né? A gente nunca conserta um erro criando outro erro, né? Porque o que acontece? Quantas famílias, né, tem os jogadores de futebol, os funcionários dos outros clubes? Se eles não jogarem, como é que o clube vai pagar? Né? Como é que vai ter receita além de casa? Como é que vai pagar o boleto dos jogadores que são de outros estados e outros clubes? É complicado, é uma batata grande aí. Mas dá para fazer desde que a CBF arrume um jeito lá. Esse é um problema da CBF, né? Aliás, a CBF nunca teve um problema, né? Agora ela vai ter que resolver esse problema, porque é um problema muito sério. Eu não posso parar um campeonato porque teve uma catástrofe lá no Sul, né? E que a gente entende, a gente está ajudando. Seu trabalho, Zanqueta, maravilhoso. O Kaique seguiu o seu exemplo também. Aqui em Souza está fazendo um trabalho junto no... Então, mas é isso que dá para fazer, né? Agora não pode prejudicar o resto, né? Prejudicar os outros clubes, os outros profissionais. Tem muitos profissionais de médicos, funcionários de clubes, jogadores de futebol, fisioterapeutas, tem muita gente envolvida, tem muita família envolvida. Então, assim, é um probleminha para deixar a CBF trabalhar um pouquinho e ter a cabeça para funcionar. Só uma enquete, só para uma dúvida só. Não era mais fácil a CBF tirar, então, já Grêmio, Inter e Juventude, e de vez cair 4, cair um só no Brasileiro? E tira os caras fora já. Isso, refaz a tabela. E diz para eles, aí a gente vai ajudar vocês da forma que der para ajudar aqui. Todos os clubes vão tentar ajudar de alguma forma. Manda a renda de um jogo aqui do Morumbi, manda para o Grêmio, outra manda para o Inter, a outra não, manda para o Juventude, é para ajudar os caras. Mas acho que parar o campeonato é complicado. Como é que cai um só e os 4 que sobem na Série B, como é que fica? Se cai um só? Aí, infelizmente vai subir um só, Kaique. Vai subir um só. Aí não sobe 4. Aí. É complicado. E já aconteceu o campeonato de começar no ano e terminar no outro, né? Exato. Já teve isso aí, de 86, foi de 87, foi para 88, já teve isso aí.
ou estica as rodadas, faz só de final de semana. Né? Aí você não vai jogar muitos jogos e depois vai para Grêmio e Inter tentar se recuperarem. Mas antes disso, tudo precisa recuperar o Estado, né? O Estado está crítico. O Estado do Rio Grande do Sul está crítico. As cidades atingidas lá, a coisa é muito séria, muito séria. É um assunto muito sério a ser discutido, né? Realmente, são várias opiniões, vários lados para serem analisados. Por exemplo, o Wagner comentou dos times jogarem, acho que foi o Wagner agora, né? Colocou os times jogarem as partidas fora. Eu acho que não tem cabimento. Por quê? Porque eles nem treinando estão, eles não têm como treinar. O pessoal todos os dias mostra um jogador lá, ajudando o pessoal lá a socorrer a galera. Por quê? Porque eles não estão treinando. Eles não têm onde treinar. Então, assim, é totalmente inviável realmente, a não ser que, como ofereceram os CTs lá do Atlético Paranaense, do Palmeiras, do Morumbi, mas aí acaba prejudicando também a equipe. Eu não sei de que modo que sai mais prejudicado. Mas vamos fazer assim, galera, vamos finalizar a Ponte Preta aqui, ó, mais 3 minutinhos, né? Eu tenho que sair, hein? Oi? Não sai não, Grão, vamos falar do Guarani. Aguenta um pouquinho aí para você falar do Guarani com a gente. 9 horas eu tenho doação para buscar, entendeu? Sábado estarei lá no Guarani, eu já vou levar chuteira, meião, calção que eu devo entrar jogando. Você conversou com o lateral lá, com o Diogo, como é que chama o lateral lá? O Diogo Matheus? Porque lá é um energúmeno, né? Você conversou com ele, ele vai deixar você jogar? Ele vai deixar você jogar? Você já alinhou isso com ele? Eu vou jogar nas costas dele ainda. Vou entrar nas costas dele. Valeu, Lemão. Obrigado demais por ter entrado aí. Vai lá, você trabalha muito legal o que você está fazendo aí, viu? Bacana demais. Valeu a sua participação e valeu demais pela sua iniciativa aí de fazer essa arrecadação aí. Valeu mesmo, Lemão. Parabéns, parabéns. Até sábado. Ô, Lemão, você viu quem tá jogando lá no Operário? Índio, rapaz. Tá foi lá? Embora? Foi embora. Índio, aquele volante do Guarani, o Ronaldo, né, que jogou no Guarani, Novo Horizontino, Maxwell. Aliás, o Maxwell foi culpado na derrota, foi considerado culpado na derrota do Operário para o Vila Nova por 1-0. Ele fazia isso, mas frequentemente no Guarani. Jogada para definir, vai fazer um drible, perdeu a bola, Vila Nova foi lá no final do jogo e fez 1-0. Tanto é que o Maxwell está ameaçado de não jogar essa partida contra a Ponte Preta. O técnico lá é o tal de Rafael Guanais. Ele começou no Nacional de São Paulo, passou na base do Palmeiras, do Corinthians e treinou o Novo Horizontino e a Tombense. E eu acho que ele vai barrar aí o Maxwell. Ele vai ter de volta o Rodrigo Lindoso, vocês conhecem Rodrigo Lindoso, e o Marcelo Cirino, que não jogaram a última partida. Então é isso aí. Esse é o time do Operário, que venceu a primeira, o Avaí, por 1-0. Foi a Itu, ganhou do Ituano por 2-0. Teve uma pausa na Copa do Brasil, empatou com o Grêmio 0-0 e perdeu essa última partida para o Vila Nova por 1-0. E já tem arbitragem para o jogo, viu, Grigor? Manda, Vagnão. Eu tô aqui também, mas pode falar aí. O Xará, né? O Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele tem 44 anos, mora em Cabo Frio. E olha, ele apitou 2 jogos da Ponte. Juventude 0, Ponte Preta 0 e Vitória 3, Ponte Preta 0. Todos se lembram no começo do campeonato passado. O auxiliar número 1 é o Tiago Rosa de Oliveira, tem 34 anos, mora em Mesquita. Também bandeirou 2 jogos da Ponte. Ponte 1, Sport 1 e Ponte 1, Vila Nova 0. E o outro bandeira é o Carlos Henrique Alves Lima, ele é do Rio de Janeiro também, é militar no Rio de Janeiro. Esse eu não tenho registro nenhum de ter bandeirado jogos da Ponte Preta. Então é isso aí. Tiro de arbitragem para Operário e Ponte Preta no próximo sábado, 17 horas, lá em Ponta Grossa. No Germano Kruger, em Ponta Grossa. Lá diz que não gostam que chama Operário de Ponta Grossa. Lá tem que chamar Operário Ferroviário. Eles não gostam que chama de Operário de Ponta Grossa. O Zanqueta voltou. Fala aí, Zanqueta. Não, o que o Vagnão ia falar antes de eu sair, apertei sem querer aqui. Eu estava dizendo para o pessoal aqui da galera que lá tem alguns bugrinos, né? O tal Índio. Lembra do Índio? Índio. Então, capaz de ser um dos volantes lá na partida contra a Ponte. Tem o Ronaldo, centroavante. Tem esse Ronaldo. É o meio time do Guarani, né?
E o Maxwell, que você gostava tanto. O Maxwell, o cruel, ele é tão cruel que não marcou nenhum gol aqui. Judiou da gente. É isso aí. Mas sabadão estaremos lá contra o Guarani e Botafogo, ver se vai ter entrevista coletiva para a gente poder falar um pouquinho lá. Beleza, Zanqueta. Valeu demais. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Zanqueta. Até mais. O Matosinho tá falando, Brigatti nota 10, pois colocou o time ofensivo 4-3-3, jogando no ataque para vencer, fez as substituições corretas, foi bem em tudo, até na escalação. Tá aí dizendo o Matosinho. Ele completa aqui que o Elvis deu um pique aos 44 minutos do segundo tempo, do meio até a grande área. Exatamente. Zé Carlos Almeida, boa noite, Rádio Grigo, amigos da resenha. Ufa, acabei de chegar, tô curtindo aqui agora. Que legal, Zé. Que legal você tá curtindo a nossa resenha mais uma vez. O Salvione tá dizendo, tomara que a Ponte não se iluda com a vitória contra o Amazonas, porque o Operário ganhou do Avaí, Ituano, perdeu para o Vila e empatou com o Grêmio. Assim como o Vagnão acabou de colocar aí, né? Realmente, o Operário é um time, o famoso time, entre aspas, o time chato de enfrentar, né? Agora, como o jogo de volta do Grêmio foi adiado, eles vão vir babando para cima da nega véia. Tá dizendo aí o Salvione. O Matosinho fala, quem jogou muito bem foi o 77 da Ponte, o Matheus Regis. Né? Várias jogadas e no Amazonas o jogador número 8. O número 8 do Amazonas eu não lembro. E o 17, número 8 do Amazonas. O número 8 é o Diego Torres. E o 17, se eu não me engano, é o Xavier. Isso, o Xavier e o Diego Torres que entrou no segundo tempo, exatamente. Bons jogadores. Só o 17 tem um defeito, Cai, que é o Xavier, exatamente. Vou te falar... Foi o 17 que tomou o chapeuzinho do Elvis, né? O Xavier, né? Parece que foi. Foi esse mesmo. É. E foi de calcanhar ainda, né? Ele deu um toquinho de calcanhar, girou o corpo e saiu na frente. Deixou o cara falando sozinho lá. Isso, exatamente. O Salveiro está falando que se o campeonato parar, os bets patrocinadores de 99,99% dos clubes vão tomar um prejuízo gigantesco. Imagine só. É muita coisa envolvida, né? Gustavo Carvalho, fazia tempo, hein, Gustavo? Boa noite, amigo. Cheguei um pouco atrasado, faz tempo que não conseguia participar. Exatamente, Gustavo. Que bom ter você aqui conosco de novo. O Matosinho tá falando, tem mais chuvas vindo para o sul do país. O jogador Edu Meia Vovô ligou para vários jogadores de vários times para pedir a paralisação. Tá aí, ó. Neuri Menezes. Já encaixam jogos sem acontecer essa catástrofe. Todo ano tem jogos atrasados. Exatamente. Grande Neuri, legal ter você conosco aqui também. 2 semanas não vai mudar a situação gaúcha, infelizmente, está dizendo o Neuri aqui. É o que a gente estava falando, né? Só o Vione está falando, cadê as arenas elefante brancos da Copa? Exatamente, tem isso também, né? Estão praticamente aí várias paradas, né? Ou sendo usadas muito poucos. O exemplo lá em Manaus, né? Por exemplo. Eles Olha aí. usar, por enquanto. Olha aí. Exato, exatamente. Olha a sugestão aí. Osmar Dangá, boa noite, pessoal. Grande Osmar, tá aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho pra gente entrar no Guarani aqui, né? Gustavo Carvalho, muito dinheiro envolvido, acho difícil parar os campeonatos. CBF tem o dever de ressarcir todo o prejuízo dos times que não podem exercer o futebol, isentando eles do rebaixamento. Quem que falou aqui que acho que é o Zanqueta, né, que falou que a CBF tem que colocar a mão no bolso. O Gustavo tá falando da mesma maneira. Osmar Dangá, tem torcedor da Ponte tirando onda com a derrota do Guarani pro Santos. A semana que vem não teremos Santos e Ponte Preta? Pois é, cedo demais para tirar onda. É melhor. Tudo que vem tem volta, né, Osmar? E semana que vem é a gente que enfrenta. Tudo bem que vai ser aqui em Campinas, mas é a equipe do Santos que está, por enquanto, voando aí no Brasileiro. Um dos seríssimos candidatos, né, ao acesso para a Série A ano que vem. Gustavo Carvalho, Operário cheio de ex-ponta. Gui Pira, Bruno Reis, Dudu Sheik e o Cássio Gabriel. Daí, ó. Bruno Reis, que é o índio, né? Oi? O Bruno Reis, que é mais conhecido como Índio. Isso, o Índio, exatamente. Que jogou na Ponte, no Guarani. Jogou no Guarani e depois na Ponte, né? Ou ao contrário, não lembro. Mas enfim. Primeiro na Ponte. Foi primeiro na Ponte. Primeiro na Ponte, né? Ele veio como índio do Operário, aí, como veio para a Ponte, né? E o mascote do Guarani era índio, pediu para mudar para Bruno Reis, consequentemente foi para o Guarani e voltou para índio, né? Mas, pelo amor de Deus, a Ponte Preta não pode ter medo de Bruno Reis, nem de índio. Exatamente. Cadê? Eu acabei aqui.
Você estava falando do Sim, jogo contra o Santos, é o próximo jogo, né? Depois do Operário, na quarta-feira, 21h30, Ponte Preta e Santos. exatamente. O Roberto César Santos, o grande Roberto César Santos, um dos maiores críticos que participa de todos os programas por aí, do Ebelim, do Brigatti, tá ele aqui, ó. Grande Roberto, que legal ter você conosco aqui, hein? O Brigatti é medroso. Duvido que vai jogar com 3 atacantes no sábado. Eu manteria a mesma escalação. Aliás, o Kaique daqui a pouco vai passar para a gente finalizar a Ponte Preta, a provável escalação da Ponte. Xavier deles era o mesmo que jogou na Ponte. Não, não é não, Osmar. O Xavier da Ponte, o que jogou na Ponte, ele é moreno, né? Aquele que foi pro Azures. Corinthians. Tá no Azures, né? Exatamente, tá lá com o Kleina, né? Tá lá com o Kleina no Azures. Se o Kleina não caiu lá ainda, tá lá, né? Márcio Gouveia, a CBF e a Conmebol nunca vão parar qualquer competição. É muita grana, tá dizendo aqui o Márcio. Pra gente finalizar aqui, Xavier do Amazonas era da Ponte. Eu acho que não é o mesmo, hein? Mas eu vou procurar. Mas não é o mesmo. Não tenho essa informação, não. Eu sei que ele era do América, jogou no América e no Atlético, lá em Minas Gerais. Tem 29 anos, o Guilherme Xavier. Acho que não é o mesmo, não. Não, se tentar entrar no Instagram lá, Kaique, pegar uma foto e pôr aí, você vai ver que não é a mesma pessoa. Ele, o que jogou na Ponte, depois foi pro Corinthians, tudo é bem moreno, esse daí não. Índio da Ponte, Guarani, projeto de jogador. Tá dizendo o Carlos Eduardo Lemos aqui. E o Osmar tá falando que ele confundiu o Xavier lá. Obrigado pela informação. Grande. É isso daí, Xavier. Osmar, o negócio é participar e aí a gente vai entrando num acordo, né? Mas é legal demais. Tá aí. Kaique, pra gente finalizar a Ponte, já passamos aqui do nosso horário, que era da Ponte. Vamos lá falar a provável escalação da Macaca contra o Operário no sábado às 17 horas, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. A Ponte Preta que tem, a princípio, né, algumas dúvidas e algumas voltas também. Como disse, só antes de passar a escalação, como disse um grande amigo meu aí, até sábado as vuvuzelas estão desligadas, né? Quem conhece sabe, e quem propõe entendedor, meia palavra basta. Mas eu fiz um provável time da Ponte aqui, Grilo, que tem o Pedro Rocha, né, o Igor Inocêncio, o Hakim, que como nós comentamos na jornada, fez um excelente jogo diante do Amazonas. E aí vem uma dúvida. Joilson viajou. Quem vem? Joilson ou Sérgio Rafael? Eu acho que vem o Sérgio Rafael. Então, tem essa dúvida. E na esquerda, o Gabriel Risso. Na volância, sempre, né, Dudu Vieira, Emerson Santos. E no meio, eu ouvi que existe a possibilidade do Elvis ser poupado. Pelo menos meio tempo do jogo. Não sei se é o começo ou no fim. Mas eu ouvi que existe a possibilidade do Elvis ser poupado. Então eu coloquei aqui Elvis ou Dodô, né? Aí na frente, Iago Dias, se não for constatada nenhuma lesão até lá, parece que está tratando também junto ao Gabriel Novaes, né? Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Regis. O microfone está desligado. O seu microfone está desligado, Grigor. Aí, é que deu uma sumida aqui e até deu uma pipocada até no som hora que o Kaique estava passando a escalação, né? Fala de novo o meio. Você falou do Dudu Vieira ou... Dudu Vieira, Emerson Santos e talvez o Elvis em um dos dois tempos, porque surgiu uma informação que ele pode ser poupado nos dois tempos. Ele ou Dodô, que pode fazer essa função também, né? Aí na frente, Iago Dias, se estiver 100%. Se não, penso no Dodô também. Novaes e Matheus Regis. Tá aí, a provável escalação da Ponte. Não concordo com o Dodô no meio. O Dodô é jogador de beirada. No lugar do Iago Dias, ainda acho que vai bem. Mas no meio, não vai dar bom, hein? Bom, beleza. Falamos na Ponte Preta, 21 horas já. Olha como passou rápido, né? Passou rápido demais. 21 horas, bom, então vamos lá. Vamos agora falar
descer a avenida, falar do time que nós vamos fazer a jornada esportiva no próximo sábado. Guarani e Botafogo é a jornada esportiva da Grigo. A partir das 16 horas e 30 minutos estaremos no Rádiosnet, no canal de áudio, no canal do Grigo, no YouTube e também no Rádio Grigo Oficial, direto do Brinco de Ouro. Eu na narração, Wagner Ferreira nos comentários e Carlos Zanqueta na reportagem. Guarani e Botafogo. Guarani precisando mais do que urgente da primeira vitória. Precisa se reabilitar e a chance é agora no Brinco de Ouro. O Botafogo vai vir aí desfalcado de praticamente sua zaga inteira, né? Em 7 minutos perdeu 3 jogadores na partida que disputou durante a semana agora. Beleza? Vamos aí falar do Guarani, da última partida que disputou e projetar o Guarani para o próximo sábado contra o Botafogo. Tá aí então, esse o hino do Guarani, que nós vamos começar a conversar agora, né? Sobre o Guarani. Tá aqui, ó, Neuri Menezes está dizendo que estão nada, Kaique. Eu acho que é sobre a Vuvuzela, né? Que você comentou. Fred Pimenta, boa noite, amigos. Hoje sempre Guarani. Ah, chegou na hora certa aí, hein, ô Fredão? Que legal ter você conosco aqui, hein? O bugrino Fred Pimenta. Neuri, Guarani vai ganhar de 1-0. Vai ganhar de 1-0 para o Botafogo. Goleada. O Neuri. Goleada, Matheus. Não, mas está dizendo que é 1-0 pro Botafogo. Ó, e aí não. Vai 1-0 para o Botafogo. É. E aí, Vagnão? Guarani está precisando urgentemente, né, somar pontos, porque tudo bem, foram 3 rodadas, mas foram 3 derrotas, né? E aí complica. Hoje o Guarani, na classificação, é nada mais, nada menos que o 20º colocado. O último colocado da Série B. Então, precisa vir a vitória. O técnico, né, o Júnior Rocha não estreou muito bem, tudo bem, né, teve, vamos dizer, pouco tempo de treinamento, já encarou o Santos na Vila, mas a vitória precisa vir, né, Vagnão? Ele é o menos culpado da situação, né? Chegou agora, não teve tempo para treinar, escalou um time razoável contra o Santos, começou razoavelmente bem a partida lá na Vila Belmiro, mas assim que tomou o gol, o time desmoronou e acabou tomando os 4 gols. E olha que era para ter sido 5, não fosse um gol legítimo, né, que o Santos marcou e foi anulado aí pelo VAR. Agora, estão criticando aí o técnico do Guarani, que está dizendo que o elenco é sensacional, que ele tem jogadores de categoria, jogadores gabaritados, experientes, rodados. Então o pessoal está pegando no pé dele que não é nada disso. Mas vocês esperavam o quê que ele viesse falar na imprensa? O time é uma porcaria, que ele não tem material humano? Jamais ele faria isso, e nenhum treinador vai fazer isso para não perder o vestiário. E evidentemente. Então ele tem que realmente enaltecer, dar essa oportunidade para o time mostrar serviço, e a partir do sábado agora ele vai ter oportunidade. Enfrentar um Botafogo que vem sem a zaga titular quase inteira, né? O lateral direito, o Alisson, foi expulso, o Bernardo Chapo, zagueiro, também foi, e o Lucas Costa, o outro zagueiro, que o Botafogo joga com 3 zagueiros. Então, 3 já não vem. Então, vamos dizer, o time vem fragilizado, queira ou não, nessa partida contra o Guarani. E o técnico deles é o português, como é que ele chama lá? O Paulo Gomes. Ele tem 49 anos, já não está sendo bem olhado lá pelo torcedor do Botafogo, não. Porque o Botafogo está jogando péssimo futebol. Jogou a partida contra o Mirassol, acho que o Celso assistiu, quem não assistiu, quem assistiu pôde comprovar, um jogo horroroso do Botafogo contra o Mirassol. Mas o Mirassol poderia ter vencido a partida, também não teve coragem de partir para cima, ficou naquele chove no molho, um jogo feio demais, um 0-0, que realmente foi o que aconteceu no jogo. Agora, pelo lado do Guarani, tem algumas novidades que devem acontecer. Vamos começar treinando, trocar o goleiro, né? Porque cá entre nós, pelo menos 2 gols do Santos eram bolas defensáveis. O primeiro, lá de longe, depois o outro do Pituca. Aí, vamos considerar os outros 2 como normais ou falhas de zagueiro. Vamos deixar por conta da falha dos companheiros da zaga. Agora, deve voltar o Vladimir. A diferença não é muita, mas é um jogador mais rodado, mais experiente, mais confiável. Estão pegando muito no pé do Diogo Matheus também, o lateral direito, que passou a ser capitão do time.
não está realmente numa jornada boa. Mas vai colocar o Heitor? Eu não vi nenhuma partida boa do Heitor. Então, fica aí a dúvida também. Eu, por mim, por pior que esteja a fase do Diogo Matheus, manteria ele ali pelo lado direito. A dupla de zaga parece que melhorou. Tomou 4 gols, na verdade, né? Mas contra o Santos, né? Vamos deixar de dar esse desconto. Douglas Bacelar, o Léo Santos e o Lucas Adel. Vou falar, não, jogou com 2 zagueiros. Não, jogou com 3. Douglas Bacelar é zagueiro, o Léo Santos é zagueiro, o Lucas Adel é zagueiro também. Só que ele adiantou um pouquinho mais o Léo Santos para fazer uma espécie ali de jogar à frente da dupla de zaga. Mas para mim eram 3 zagueiros. E não funcionou. Tomou 4 gols com 3 zagueiros. Lateral esquerdo, Jefferson, está melhorando a cada partida. Camacho é um negócio interessante, né, Grigo? Você deve ter acompanhado o Celso Fittipaldi, o Kaique, nem sei, né, o Davi também. Os números do Camacho. Pô, os números que estão divulgando aí pelo SofaScore, né, que mantém aí a estatística, ele era para ser titular da seleção brasileira, cara. Pelos números do Camacho. Agora, você vê, ele no gramado, combate, lançamento, não vejo nada disso no Camacho. É ele que prova, então, na partida contra o Botafogo no sábado, que tem condições para justificar todas essas estatísticas a seu favor. Bueno é outro que não está jogando nada. O Luan, né, no meio barro, meio tijolo, me parece que nem vai jogar, deve jogar o Chay, que todo mundo já sabe da situação dele, foi reintegrado. É um jogador que tem potencial, mas não estava bem no Guarani, me parece que contra o Santos, nós não assistimos a partida contra o Santos, que a gente estava transmitindo Ponte Preta e Amazonas. Agora, o Chay me parece que entrou bem e deve entrar como titular na partida de sábado. E no ataque, o Caio Dantas é o único centroavante confiável no Guarani, e aí fica uma vaga ali na beirada do campo, para o Ayrton, para o João Vitor, talvez até o João Vitor, que não vinha sendo aproveitado, mas que é um jogador que tem potencial. E eu acho que tem um espaço nesse time do Guarani. Então, olha, a escalação do Guarani para enfrentar o Botafogo, salvo algumas exceções, né? O Vladimir, o goleiro, os 2 laterais, o Diogo Matheus pela direita, o Jefferson pela esquerda. Dupla de zaga, ele não vai jogar com 3 zagueiros em casa. Deve ser o Douglas Bacelar e o Lucas Adel. O meio-campo nós vamos ter que aguentar o Camacho. Não sei se Bueno vai para o jogo. Se for, ele e o Chay. E no ataque, o Caio Dantas e o João Vitor. Não é nada oficial, mas apenas um palpite num time razoável para o jogo do próximo sábado aqui no Brinco de Ouro. Anderson. Exatamente. São algumas modificações aí. Pode perceber, né, que o sistema defensivo do Guarani é o que está dando mais trabalho. Você disse, né? Deu uma aceitada? Daquele jeito, né? Porque assim, o Ryan, a gente já sabe como joga e é difícil de emplacar. O Léo Santos, quando estava fazendo a dupla com o Ryan, foi aquele desespero também, né? Aí entrou esse Douglas Bacelar aí, que, segundo dizem, ele também teve a estreia, mas não foi daquele jeito. O Lucas Adel já está aí faz um tempinho também, não fixa nessa posição. Então é complicado, né? É complicado. O João Vitor, eu acho que entra jogando também, viu, Vagnão, amigos aí, timaço dessa resenha. Eu acho que ele vai para o jogo também. E o Chay, com certeza, ele vai colocar, né? Já que foi reintegrado, a experiência que ele tem, tudo, vai entrar para o jogo. Mas, assim, ainda assim a gente vê. Agora que nem o Diogo Matheus, você frisou muito bem. Entre ele e o Heitor, eu sou mais o Diogo Matheus. E aí, ô Celso, é complicada a situação do Júnior Rocha. Aí a gente vê o quê? Que quando o torcedor do Guarani reclama que todo o trabalho que foi feito de contratação, né, do CA, do presidente, do CEO, né, o Ricardo Moisés aí, tem várias nomenclaturas no Guarani, né, o conselho de administração, tem o presidente, tem o CEO, enfim, não foram jogadores a nível de um Guarani para disputar a Série B, né, Celso? Já visto a questão de goleiro, né, Anderson? Depois que o Pegorari saiu do gol do Guarani, o Guarani não conseguiu resolver o problema. Embora trouxe o Vladimir, que veio lá do Santos, é um jogador que tem bons contratos na carreira, mas não faz grandes atuações assim, do jeito que a gente possa elogiar, dizer que é um grande goleiro. É um goleiro experiente, mas falha bastante também. Mas o Pegorari, no meu ponto de vista, faz uma falta danada nesse gol do Guarani. Esse sim estava numa boa fase, um bom goleiro, né? A gente viu ele atuando já até pelo Ituano, depois que voltou para o Guarani. Quando ele se machucou,
Eu entendo que goleiro, você não pode ter um goleiro que você fala, esse vai ser o meu titular, e colocar outros para... Depois eu vejo o que eu faço com goleiros. Você tem que contratar bons goleiros. Você não pode contratar, porque machucou um, quem tem 2 não tem nenhum, quem tem 3 tem um. Né? É o caso do Guarani. O Guarani tem, hoje, de confiança, como o próprio Wagner falou, tirando o Pegorari que está machucado, o mais confiante é o Vladimir, que não é um grande goleiro, né? O Guarani já teve goleiros muito melhor que ele, né? Então, assim, o Guarani perde muito nessa questão. A zaga do Guarani não há meio de se aceitar, né? Aí nós vamos falar de Camacho, de Chay, né? E pior, sem o Regis do que com o Regis. O Regis dava uma movimentação muito melhor nesse meio campo do Guarani do que esses meninos aí. Então, eu acho que o Guarani vai ser difícil dar uma encaixada. Por outro lado, quando o Júnior Rocha fala que elogia, dizendo que tem grandes jogadores, tem duas coisas aí. Ou ele viu alguma coisa de bom, tecnicamente, ele consegue montar um time que ele entende na cabeça dele, que vai encaixar e que o Guarani vai passar a ganhar alguns jogos, que ele vai conseguir trabalhar. E a outra, obviamente, ele não pode desmotivar o elenco. Se ele chegar falando um monte de coisa aí, ele joga tudo sempre. Não precisava nem vir, né? Se for para falar assim, deixa que a torcida fala daqui bancada. Então, eu vejo isso aí. Eu não tenho nada perdido, são 3 jogos, 3 derrotas, mas o campeonato está no começo. Agora, tem que fazer alguma coisa para ontem, né? A vitória contra o Botafogo, que vem sem 3 zagueiros aí titulares, queira ou não queira, são 3 atletas que estão entrosados, que é do time titular, que não vão fazer parte do jogo contra o Guarani aqui em Campinas. É uma oportunidade para o Guarani se armar, para o Júnior Rocha, né, que disse que viu coisas boas aí, montar um bom time e buscar os 3 pontos aí de qualquer jeito aqui em Campinas contra o Botafogo. É a oportunidade dele. Não é fácil? Não é fácil. Mas tem jogo fácil na Série B? Fala para mim. Não tem. Não tem. E tá aqui, o Cristiano só para ter uma ideia, Pode falar. na sequência do campeonato, né, o Guarani pega o Botafogo, depois tem somente o Coritiba fora de casa, lá no Couto Pereira, e joga 2 partidas em casa na sequência, o América Mineiro e o Paysandu. Então são os 3 próximos jogos do Guarani aí. Pegorari tá em transição, Wagner, ou ainda não? Ele fez uma cirurgia brava, né? E tá se recuperando, não tá liberado ainda não. Então deve ser Vladimir titular e o Douglas Borges na reserva, no jogo de sábado. Já tem arbitragem também, viu, Grigor? Já tem, manda aí, Vagnão, por gentileza. Trio feminino para apitar Guarani e Botafogo. Você já sabe quem é, né? Edna Alves Batista, 44 anos. Guarani tem uma certa sorte com ela. Guarani ganhou do Novo Horizontino por 2-1, ela apitando. E o Guarani ganhou o derby da Ponte 1-0 lá no Brinco, também ela apitando. E a assistente número 1 é a companheira dela de apartamento lá na cidade de Jundiaí, a Neuza Inês Bach. Tem 39 anos, não tem o registro aqui de que ela tenha abandeirado jogos do Guarani, e nem da Fabrini, é a outra assistente do outro lado, Fabrini Bevilacqua Costa, 37 anos. Então, o trio totalmente, aliás, eu diria quarteto, porque o quarto árbitro também é mulher. Poxa vida, eu gostaria de ver esse jogo aí, vai estar bonito o estádio, o gramado ali. Pelo menos as laterais, eu vou falar para você, rapaz. O Zanqueta vai estar lá pertinho para ver. Pelo menos as laterais, porque no meio vai estar complicado de assistir. Calma o coração, Kaique, calma o coração. O Cristiano Salveiro está falando aqui, né, que o Júnior Rocha ele deve estar vendo demais o Tite, que disse que o Campeonato Carioca é o mais difícil do Brasil. O Neuri Menezes está dizendo, se trocar o goleiro, os zagueiros, meio campo e ataque, pode ser que acabe na 19ª posição do campeonato. O Ponte Pretano, Neuri Menezes. O Botafogo conseguiu furar a zaga do Palmeiras, hein? E foi um jogo duro, hein? 2-1 pro Palmeiras, né? Foi um jogo embaçado pro Palmeiras no Allianz, né? O Botafogo vai botar fogo no jogo e vai ganhar, tá dizendo o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Elson Ponte Preta tá aí. Boa noite, amigos. Aí sim, Anderson, meio atrasado porque estava trabalhando, mas aqui estou eu. Grande Elson, que legal ter você
conosco aqui na resenha. O Celso ia falar alguma coisa, Celso? Oi. O Botafogo, que com esses jogadores expulsos, veio com o Fábio Sanches para a zaga, né? Se eu não me engano, vem com o Fábio Sanches para a zaga. Né? Velho conhecido aí do torcedor campineiro. Trata-se de um bom zagueiro, na minha opinião, um bom zagueiro. Mas o técnico do Botafogo, ele reclamou das expulsões, né? Ele reclamou com a arbitragem, fez até um comentário na coletiva dele. Mas vamos lá. Primeiro amarelo foi do Lucas Dias. Pô, ele já tinha um amarelo. Ele deu uma segurada no jogador do Mirassol lá, que não tem o que falar. Era lance para vermelho, para segundo amarelo. Já tinha um, foi expulso. Aí, o Alisson, o lateral, né? O Alisson, ele deu uma entrada tão feia no jogador do Mirassol que ele não era só para ser expulso, ele teria que sair preso. Aí, nesse lance, na hora da arbitragem, o árbitro, ele anotou a falta, né? Ele deu o amarelo pro Alisson e o Chapo foi reclamando, começou a reclamar e, no mínimo, deve ter xingado. Eu vou até procurar a súmula aqui para ver o que o árbitro colocou nessa expulsão do Chapo, porque foi nítido que o árbitro, ele ficou invocado. Ele tirou, né, tipo assim, deu vermelho com vontade pro Chapo mesmo. Alguma coisa de ofensa ali séria foi falado ali pro árbitro. Aí o VAR chamou. Pô, a hora que você vê o lance, né, do Alisson, não tem nem o que falar em cima do Chico Kim, né, o jogador do Mirassol lá. Não tem nem o que falar, não é? Ô, Davi, você chegou a ver esses lances da expulsão aí dos jogadores do Botafogo? Claro, vi sim, o Alisson deu um carrinho no Chico, uma entrada ali que, rapaz... Horrível, né? Nossa Senhora. Viu o erro da arbitragem nessas expulsões? É como eu postei no grupo nosso, né? Não era falta para Caetão. Era falta para fazer um boletim de ocorrência, chamar o camburão e deixar o cara sair de campo algemado. Entrada criminosa Não, é isso mesmo, porque demais, a entrada foi muito feia. E aí não tem o que reclamar, né? Vai reclamar o quê? E eu fico me perguntando o que passa na cabeça desses rapazes fazendo um negócio desse e achar que tem razão ainda, né? Eu não consigo entender. A mesma expulsão do Heitor lá contra a Chapecoense, o lateral do Guarani, é Heitor, né, Wagner? Se não me falha a memória. Ele fez uma falta boba no jogo, depois ele fez outra, e ele foi encher o saco do árbitro, foi falar até ele ser expulso, rapaz. O cara faz coisa errada, essa do carrinho. O cara dá um carrinho daquele que... Jesus amado, o que passa na cabeça do ser humano de achar que ele tem razão, rapaz? Isso que eu não consigo entender. Eu tô com a súmula aberta aqui, ó. O árbitro colocou aqui, ó. O árbitro da partida que foi... Deixa eu buscar aqui o nome dele. Cadê? O senhor Léo Simão de Holanda, do Ceará. A expulsão primeira, que foi do Lucas Dias, que eu falei. Ele segurou, já tinha o amarelo, a atuar de maneira... e mostrar desrespeito ao jogo, expulso por agarrar seu adversário de maneira tal. Bom, normal. O Alisson, que foi a entrada, foi o culpado do jogo brusco grave, expulso por jogo brusco grave ao atingir com o joelho o tornozelo do seu adversário com intensidade e velocidade alta. Aí vem do Chapo. Outro motivo, detalhar no campo expulsões. Expulso por contestar assintosamente das decisões da arbitragem e dirigir-se a mim fritando, tá aqui, tá escrito fritando as seguintes palavras, que eu não vou ler na íntegra. Vai. Já entendi. Vocês são muito ruins, nos prejudicou o jogo inteiro. Vai. E falou, vocês são muito ruins, nos prejudicou o jogo inteiro. Aí o cearense não pensou duas vezes, meteu o vermelho pro Chapo, que agora realmente é um desfalque grande. E o Fábio Sanches é o reserva, acho que imediato aí dessa zaga, né, Kaique? Kaique? Pelo que eu... Estava desligado o microfone. Pelo que eu estava estudando aqui hoje, o Fábio Sanches veio para ser titular.
E eu particularmente gosto muito do Fábio Santos, não gostei da saída dele da Ponte Preta, porém é um jogador que se contunde bastante, e quando volta, leva um certo tempo para voltar ao ritmo, mas quando pega ritmo, a gente pôde ver aí, né, com a campanha da Ponte com o Hélio dos Anjos, foi uma peça fundamental na defesa, ele com a dupla com o Matheus Silva. O jeito que o Kaique fala aí, parece que o Fábio Santos é igual a DKV, né? Quando pega, vai embora, mas para pegar, rapaz, é difícil, hein? Guarani e Botafogo. Do quê? Que nem carro a álcool no frio. Do que, Wagner? Então, demora para pegar, que nem... É o DKV do Celso aí. Demora. Ô, Wagner, na sua opinião, uma coisa simples de responder. Guarani ganha sábado? Olha, nós temos que analisar duas coisas aí. Primeiro, a necessidade da vitória. Jogando em casa, com todo esse retrospecto aí desse campeonato, o pior início de temporada do Guarani, já teve 16, 20 anos aí. O Guarani nunca fez um início de temporada tão ruim. E não vai deixar escapar a oportunidade. Não vai deixar escapar a oportunidade agora, né, com o Botafogo desfalcado. O Botafogo não ganhou uma partida no campeonato também. Só empatou 3 partidas, tem 3 empates, tem 3 pontos ganhos. Se o Guarani vencer, ele ultrapassa o Botafogo. E aí bota o Botafogo na zona. Que aí o Botafogo passaria a ficar com 3 e o Guarani com 4. Ele já tem 1, fazendo 3, evidentemente, 4 pontos, e a juntar com a Ponte Preta ali no meio da tabela. O Guarani não tem um ponto, não. O Guarani não ganhou nenhuma ainda. Não, mas tem um ponto de empate. É verdade, ele não empatou, não. Então, aquele gol foi anulado, que seria o resultado Chape e Guarani aqui, Guarani e Chape. É verdade, foram 3 vitórias. Então, no máximo que o Guarani pode fazer é empatar com a posição do Botafogo, né? Ele pode passar o Botafogo por número de vitórias, né? Porque vai ter uma vitória a mais. Então, já está aí um alento, né, para o torcedor do Guarani, essa vitória importante contra o Botafogo. Aliás, o Botafogo levou o superintendente, que estava aqui, o Juliano Camargo, levou para lá. Esse é o novo executivo de futebol do Botafogo, o Juliano Camargo. Aliás, quando chegou lá, já chegou metendo a boca aqui na diretoria do Guarani, dizendo que, né, muita incompetência, não chegou a esse nível, né? Mas não, isso que deixou o Guarani deixou muito a desejar no tempo que ele passou aqui como executivo de futebol do Bugre. É isso aí. Aliás, o Guarani anda perdendo comissão técnica, né? Integrantes da comissão técnica para os times do interior. Aquele BU, se não me falha a memória, que era auxiliar técnico também, parece que foi para o Mirassol, né? Acho que está lá com o Mirassol, não, o Horizontino. Está lá com o Eduardo Batista lá, né? Eu vi ele na televisão esses dias aí, lembrei dele aqui. Tá aí então. Jornada Esportiva da Grigo, hein? Sábado, a partir das 16h30, direto do estádio Moisés Lucarelli, aí, o Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Botafogo. Eu na narração, Wagner Ferreira nos comentários e Carlos Zanqueta na reportagem. Dando notícia aqui da Libertadores da América, jogo encerrado, Liverpool 0, Palmeiras 5. Só 5. Passou as 4 rodas do carro em cima. Mas esse Liverpool é aqui do que? Da onde? Esse aí não é aquele Liverpool. Não, aquele... Libertadores, né? Conta direito aí esse Liverpool aí, porque é o genérico, né? Não é. Exato. Não estou tirando os méritos do Palmeiras, não, mas fala direito de onde é esse Liverpool aí, porque, né? Nesse momento, Colo-Colo está empatando 0-0 com a equipe do Fluminense, primeiro tempo. The Strongest, na Libertadores, também vencendo a equipe do Estudiantes por 1-0. E na Sul-Americana, o Bragantino, jogando em Bragança, vai vencendo o Racing da Argentina por 2-1. Tá aí, então, os resultados das partidas aí com relação a Conmebol. Wagner Ferreira, com relação a Guarani, pode passar limpo? Tá tudo certinho? Vamos esperar que o novo treinador aí faça as suas melhores escolhas, né? E que o Guarani consiga aproveitar a oportunidade, um Botafogo desfalcado, jogando em casa agora,
não deixar escapar a oportunidade de fazer a lição de casa. E é o mínimo que pode ser esperado do Guarani, porque na sequência ele tem que jogar fora de casa no Couto Pereira contra o Coritiba, depois recebe o América, olha, 2 pedreiras na sequência. Então a vitória tem que ser importantíssima a vitória nesse momento para dar moral. O time está muito, né, cabisbaixo, né, sem moral nenhuma no campeonato. Então, depois pega o Coritiba fora, joga em casa com o América, aí vai ter um refresquinho aí contra o Paysandu, se é que podemos chamar assim. O Paysandu é do Hélio dos Anjos, né? Isso, Hélio dos Anjos. Isso, né? Então vai estar de novo em Campinas, depois tem o Mirassol, tem o Operário, o Avaí, por aí vai. Aí a sequência do campeonato da Série B, onde o Guarani, para mim, não vai conseguir nada mais do que lutar para não cair. Não vai almejar acesso à Série A, mas olha, de maneira nenhuma. Se permanecer na Série B, já está de bom tamanho. Aí, Wagner Ferreira, o Neuri está falando que esse Liverpool não é nem genérico, é placebo. A gente ri aqui, às vezes os internautas estão assistindo e não entendem porque a gente ri. A hora que eu vi isso aí, eu ri aqui. E é isso aí mesmo, não é nem genérico. É do Uruguai esse Liverpool aí. Bom, 21 horas 27 minutos, a gente ia falar aí sobre Série B, que não deixamos de falar, e sobre Série A também, né? Fizemos o comentário, a hora que o Zanqueta entrou, sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro da A, da B, né? Esse pedido do Ministério do Esporte para a CBF, vamos ver aí o que vai ser decidido, mas, por enquanto, né, como o Wagner falou e como todos nós falamos, nada de desrespeito, nada de achar que minorizar a situação lá, colocar o futebol na frente, nada disso. É que são negócios também, e negócios que a gente conhece que envolve muito, mas muito dinheiro, né? E é lógico que eles vão dar um jeito de fazer de uma maneira que esse campeonato continue acontecendo, e vão dar um jeito com esses times do Rio Grande do Sul, né, que eu acho que já saíram prejudicados, lógico, sem sombra de dúvida. É só ver os estádios de Inter, do Grêmio, né, a Arena do Grêmio, que a gente vê que sem condições nenhuma, e vai demorar para eles conseguirem utilizar o estádio, que é o de menos, né, porque o estado do Rio Grande do Sul hoje, diria que, entre aspas, está quebrado, porque não é uma cidade, não é Porto Alegre, não é Porto Alegre e Canoas, são centenas de cidades do estado que estão nessa situação. Então, é uma coisa que tem que ser pensada e muito bem pensada, né? Muito bem pensada. O Fábio Velido, boa noite, meus amigos. E aí, primo, beleza? Segue o líder. Vamos, Santos, está dizendo. Boa noite, Kaique. Ele está dando uma boa noite para você aí, viu, Kaique? Boa noite, Fabião. Como que tá aí, meu amigo? Tranquilo? Tá vendo o Fabião aí na tela, aí, esse mocinho de vermelho? Isso aí é Davi Calamari, filho de Zé Calamari, sobrinho de Carlão. Começou com a gente aí. Manda um abraço pro amigo aí. Tá aí. Bom, legal demais. 21 horas, 29 minutos, a gente vai ficando por aqui nessa resenha. Tinha muito assunto pra gente falar, mas vamos respeitar o horário para vocês, né, seguirem com a gente aí. É bom demais a participação de vocês. Eu quero ver uma outra resenha. Se você quiser tocar até 9h30 da manhã, eu consigo. Daqui até amanhã eu não vou fazer nada, só dormir. Se você quiser tocar mais um pouquinho aí, quiser falar um pouco, eu achava interessante a gente tocar mais um pouquinho, só para falar um pouquinho da Champions, uns 10 minutinhos. O que o amigo acha? Vamos lá. Vamos, legal. Vamos lá. Champions League. Champions League, hein? Real Madrid e Borussia Dortmund vão fazer aí a grande final dessa Champions League. Esse assunto é especialidade do Davi. É especialidade do Davi? Então vou começar com o Davi. Ô, Davi, é absurdo a gente assistir as partidas desse campeonato, né? É de se encher os olhos, né? Bom demais. É um nível diferente da gente ver futebol, né, Davi? Parece que nem é futebol quando você assiste, falar a verdade. Aí depois você vem assistir o jogo da Série B e você fala, nossa senhora, o que eu tô assistindo aqui? Por exemplo, do Botafogo e Mirassol, nossa senhora. Para comparar, você fala, não, é outro esporte, não é possível uma coisa dessa. Cara, o Real Madrid parece que ele tem uma coisa, é algo inacreditável, assim. O José Lu fez 2 gols, um atacante que tá emprestado pro Real Madrid
E sabe quanto que ele custa, Grilo? O preço dele que o Real vai comprar? Quanto? 1,5 milhão de euros. Sabe quanto que o Leonardo foi vendido por Vitória, por exemplo? Quanto? 500 mil. 3 Leonardo, o cara fez 2 gols na semifinal da Champions. É inacreditável. E, cara, o Real Madrid, assim, né, puxando um pouco o gancho, fez um jogo, assim, muito seguro, do início ao fim. Tomou só o lance ali do gol, um golaço ali do Alphonso Davies no finalzinho do jogo. Logo depois a torcida já começou a inflamar, o time começou a ir pra cima, o Vinícius Júnior jogando demais. O Vinícius Júnior já jogou muita bola. Teve vários dribles aí, deixou o Kimmich, o volante do Bayern, perdido no jogo. Sempre procurou o gol, teve aí 6 chutes no jogo, sempre procurando a bola, sempre pedindo a bola. Então, e também no final a magia assim, não dá nem para explicar. Igual no grupo lá que a gente tem, o pessoal começou a mandar lá, eu assistindo aqui no quarto, falei, não é possível. Você olhava assim, não ia, o Neuer também tava pegando tudo aí, uma bola assim, ele rebateu o gol. Falei, não é possível. E aí também, falando um pouco do jogo do Paris, cara, o time do Paris, assim, pelo que eu pude assistir do jogo, time muito, sim, perdão até pela palavra, muito bumba meu boi. É um time que, sabe, chutão pra frente, toca no Mbappé pra ver se ele faz alguma coisa. Se não toca no Mbappé, chuta de longe, porque a zaga do Borussia é uma zaga muito consistente, com o Hummels e o Schlotterbeck, né? Inclusive, o Hummels, baita zagueiro, fez um golaço de cabeça. Também fez o jogo, foi anulado também, mas um jogadoraço, inacreditável. Eu deixei o Mbappé no bolso. E o Paris até teve, assim, o Luiz Henrique falou do azar, né, que teve 4 bolas na trave no jogo, 2 no travessão e 2 na trave. Só que foi o que eu falei, foi mais chute de longe, assim, mas foi azar mesmo, porque criação de jogada eu acredito que não teve. Foi mais, assim, toca no Mbappé, aí um chuta de longe, ou tenta ali na linha de fundo tocar para trás. Mas foi um time que não ofereceu, assim, uma construção de jogada, um estilo de jogo, sabe? Então, acredito que, afinal, com muito mérito dos dois times, o Borussia veio muito desacreditado desde a fase de grupos. Ele caiu no grupo com o PSG e Newcastle e o Milan, e todo mundo falando que ele já ia ser eliminado, e foi ele tirando PSV, Atlético, e agora o Paris, com muito mérito, chegou na final. E é coisa de louco, né? Falando do jogo aí do Real Madrid. Pô, ele toma o gol já tava ali nos 23, né? 23 minutos. 68, isso. Isso, 23 minutos do segundo tempo. E é como você disse, né? O Neuer fechando tudo e mais um pouco. Aí o senhor Ancelotti coloca, né? O Joselu lá para entrar. E aí ele diz depois, né, que ele teve uma visão, que ele pensou em colocar. Ia ficar fácil de falar também, né? Lógico, ele teve a intenção de mudar, lógico. Ele precisava fazer alguma coisa para colocar um jogador. E o time do Real Madrid é um time que parte para cima mesmo, não desiste, né? Tá aí. 15ª final, se eu não estou enganado, de Champions, né? Que chega. Mas aí dizer que ele teve um pensamento... Ô, Celso, aí é forçar um pouquinho a barra, né? Não estou tirando o mérito do Ancelotti, não, que lógico que ele teve um pensamento positivo, mas que ele visualizou que o cara ia entrar e mudar o jogo. Eu vou dizer para você aí, é demais também, hein? Ele é um grande treinador, não tenha dúvida disso, ele sabe mexer e tem boas peças para fazer o futebol e mudar a cara do jogo, ele sabe, ele conhece o futebol, não dá para negar. E além disso, tem estrela, né? Agora ele vem dar uma de Mandiná, aí também não, né, velho? Vai devagar aí, que Mandiná é só aqui no Brasil. Avisa aí lá para parar com isso aí. Ele não teve visão nenhuma, ele sabe usar as peças que ele tem e conhece de futebol, né? Pode ter tido uma intuição, diferente de ter uma visão, né? Teve uma intuição, falou, vou pôr esse jogador aqui, que ele pode ser que ele consiga resolver a parada aí para mim, aí sim, mas visão não. Visão é só com a mãe de Naf, não vem com essa aqui, não. Como diria Guidiz João Carlos de Freitas, né? Só se ele conversou com a cigana Samanta, né, Wagner? Essa Samanta costuma enganar muita gente, né? Costuma. O Neuri está falando que é 18ª final do Real Madrid, 12 títulos, por enquanto. Grande, Neuri. Vai mais um, viu, Grigor? Vai mais um na conta do Real aí. É como disse o Vini Júnior, né, depois da partida lá. É o maior clube do mundo, Real Madrid, para ele também, né? O time que ele levou ele para lá, tá pagando uma nota preta e tá jogando bola, o mineiro, né? Bom deixar ali pelo lado esquerdo ali, não tem para ninguém. Ele limpa a jogada e serve os companheiros.
Pode até não ser um goleador, mas o que ele limpa a jogada e trabalha junto ali pelo ladinho esquerdo ali é uma grandeza. Então, para mim, olha, em Wimbledon vai dar Real Madrid mais uma vez. Uma coisa que me chamou bastante atenção, além, obviamente, do futebol técnico em alta velocidade, né, o futebol bonito de se ver, é a torcida do Dortmund, né? Você viu que lindo que é a comemoração, Anderson? Coisa linda. Coisa linda, cara. O torcedor brasileiro precisava seguir algumas coisas e vamos dizer assim, eu digo torcedor brasileiro de modo geral, imitar, né, cara, o que é bom lá da Europa, né? Faça festa com o seu clube, né? Não vai pra rua saindo brigando, não. Faz festa no estádio, bandeiras, bandeirolas e canta o tempo todo. Isso é lindo de ver, cara. Acho que o torcedor brasileiro devia seguir esse tipo de exemplo aí. Não, é algo de impressionante de ver a torcida do Borussia Dortmund mesmo. Um comentário até que eu fiz com o Geraldo aqui, o vizinho, né, na partida, na primeira partida do Borussia contra o PSG, algo sensacional, não tem outra palavra para se dizer. E sobre o Vini Júnior, o Kaique, o Joselu fez os 2 gols, entrou, fez os 2 gols, né, nessa virada em 2 minutos praticamente, mas o melhor homem que foi votado o melhor jogador da partida foi o Vini Júnior, para ver como que ele tá jogando. O cara entra, faz 2 gols que define a classificação do time, porém o melhor jogador foi o Vini Júnior. A estrela brasileira brilhando mais uma vez, né, Grego? A safra brasileira que saiu bastante duvidosa, né? Muitos jogadores saíram com bastante dúvida, brilhando na Europa. O Vini Júnior, eu tenho uma passagem com ele, não só eu, como meu pai também, né? A gente até dá risada. Eu fiquei meio magoado com ele, porque quando ele veio jogar aqui Ponte e Flamengo, Copa do Brasil, me lembro o ano, 2017, 2016, 2017, se não me engano, a gente falou apelidos carinhosos para ele ali, né? E ele acabou devolvendo com um gestinho obsceno pra gente, mas faz parte do futebol, né? Cara, eu vou contar, eu estava ali no Alambrado, ele passou lá, eu comecei, obviamente que eu não faltei com respeito, mas comecei a encher o saco dele. Ele virou e mostrou o dedo do meio para mim. Tem risada, né, velho? Acho que ele falou assim, puta, que velhinho chato, rapaz, fica me enchendo o saco. Ele não aguentou, não, e mostrou o dedo do meio para mim. Mas, o Celso e Kaique, vocês já podem dizer que vocês tiveram um aceno, entre aspas, do Vini Júnior para vocês, pô. O dia que ele voltar aqui, ele vai lembrar da gente. A gente ficou marcado na memória dele para sempre, pode ter certeza. Mas, brincadeira da parte... A gente conseguiu tirar ele do sério, Wanderson. Ele pegava na bola, a gente falava. Ele pegava, a gente falava. Ali na lateralzinha ali. Teve uma hora que ele não aguentou, velho. Ele falou, eu vou mandar esse cara pro espaço aí. E virou lá. Mas é um grande jogador, né, cara? Sensacional. Eu aceitei, então, ó, são 14, né? 15ª agora. O Neuri tá conceitando aqui. Legal, Neuri. O Elcio tá falando que ele estava nesse jogo também. Tá falando aí que ele estava nesse jogo de Ponte e Flamengo. Eu também estava nesse jogo aí, não no lado do Celção lá, estava nesse jogo aí. O Fábio Velido tá falando, Corneia tem primo, tá falando aí, ó, o Fábio Velido. Bom, Champions League final, então, Borussia e Real Madrid. Esse jogo vai ser disputado em Londres, no estádio de Wembley, dia 1º de junho, às 16 horas. Então, é partida para se assistir mesmo, né? Depois eu até vou procurar, não vou procurar agora, não. Junho, que dia que é da semana? Deixa eu olhar aqui. Deve ser no sábado. Provavelmente num sábado. Provavelmente num sábado, dia 1º de junho. Eu vou até procurar sábado. Aqui. É isso mesmo, sábado. Sábado. Eu vou até procurar, ó, dia 31. Dia 31, 1º de junho. Tem só Brusque e Novo Horizontino. Inclusive no horário do jogo. Assiste Borussia e Novo Horizontino, depois você assiste Borussia e Real. O Borussia e Real vai começar antes, às 16. O Brusque e Novo Horizontino é às 17. A Ponte joga dia 2 contra o CRB aqui no Majestoso. E o Guarani, nessa rodada, joga fora, dia 4, contra o Mirassol. Então, muito provavelmente estaremos fazendo, né, a jornada nesse jogo da Ponte no domingo às 16
16 horas. Eu assustei, hein? Falei, pô, quer ver que vai ser um jogo ou Ponte ou Guarani nesse horário dessa final da Champions? Mas aí Não dá para perder, não, hein? é jogo de gente grande, vamos dizer assim, né? Bom, Champions tá aí. Falamos aí da Champions League, bom demais, né? Continua o Bragantino vencendo por 2-1 e o Fluminense na Libertadores com o Colo-Colo, 41 minutos e meio, 0-0. Legal. Agora sim, vamos chegando 21h41, vamos chegando no final dessa resenha dos amigos, edição número 46. Que legal demais. E as próximas resenhas aí, eu tô vendo alguns convidados. Vou buscar um convidado, lógico, eu não vou falar aqui, porque senão depois não dá certo, mas são convidados que fizeram parte aí, que moram na cidade de Campinas e que atuaram nas equipes de Campinas, e que tenho certeza absoluta que se a gente conseguir fazer resenha com pelo menos um desses daí que eu vou atrás, vai ser uma resenha com muitas histórias, né? Pessoal que vai ter história para contar de monte pra gente. Então, aguardem, hein? Aguardem que as resenhas vão começar a aparecer convidados novamente. E quando não aparece, a gente bate esse bate-papo gostoso aqui sobre Ponte Guarani, enfim, a gente conversa sobre tudo que é esportes aqui, sobretudo entre aspas, né? Porque a gente frisa aí no nosso querido futebol. Davi Calamari. É Calamari mesmo ou Calamari? Isso, Calamari. Calamari mesmo, então tá certinho. Davi, legal demais. Seja muito bem-vindo mais uma vez, eu falo para você, a nossa equipe da Web Rádio Grego. Que bom ter a sua participação na resenha. E daqui para frente vamos estar junto aí nas nossas transmissões, legal? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos aí, aos nossos ouvintes. Anderson, Kaique, Wagner e Celso, obrigadão aí pelo convite. E vamos por mais. Tá aí. Davi Calamari. O Fábio Velido tá falando que vai ser 3-0 pro Real e ele completa aqui. Ele vai ver o Santos em Campinas na torcida da Ponte. Cuidado, hein, Fábio? Nós já vimos várias situações lá de a pessoa ir, mas não assistiu o jogo, não. Mas vai decorando o hino aí, porque os negros mandam cantar, hein? Vai decorando o hino da Ponte aí. Vai decorando, verdade. Kaique, bacana demais. Mais uma participação sua na resenha, né? Está de volta na resenha, tinha dado um tempo devido ao estudo. Continua estudando, mas o horário agora está permitindo você participar da nossa resenha dos amigos. Legal demais. Muito obrigado pela sua participação hoje, viu, Kaique? Eu que agradeço o Anderson, Wagner, o Celso aí, o Davi, parabéns aí pela estreia aí na nossa web rádio, nosso programa. Isso aí, um bate-papo bastante gostoso, bastante proveitoso. E vamos por mais. Sábado, 17 horas, Brinco de Ouro da Princesa, a equipe da Grigo estará lá, Wagner, Zanqueta e Anderson. E quarta-feira, dia 15, às 21h30, majestoso, Ponte Preta e Santos. Estarei nessa. Exatamente. A gente vai, é aquele jogo que começa num dia e termina no outro, né? Exatamente. Dependendo, se o professor brigar te ajudar a gente, podemos acabar até antes, até no mesmo dia, né? Mas dependendo como for a prosa no vestiário. Vamos ver. Mas obrigado demais. Esse daí, ó. Kaique Fittipaldi. Grande, Kaique. Celso Fittipaldi. Valeu demais, hein? Resenha gostoso demais, né, Celso? E bom. Com essa galera da Web Rádio Grego e essa galera que participa conosco aqui no chat é bom demais, né? Anderson, primeiro eu quero agradecer ao amigo por ter dado, ao amigo e a todos os componentes da resenha, ter dado a oportunidade da gente falar da Champions, né? Pô, como não vamos falar de um campeonato daquele? Pelo menos dar uma palhinha e seguir o script aí da programação. Primeiro, agradecer a todos, né, por gente, por seguir a minha sugestão. Segundo, eu quero dar aqui um grande abraço, né, virtual, no nosso amigo Davi Calamari. Esses dois meninos que vocês estão vendo na tela aí, são meninos que foram, posso dizer assim, foram criados entre eu, a família, desde novo, né, desde pequenininho. Sumiu
Sumiu o microfone. Opa, bati sem querer aqui. Aí. Vamos lá, vou retomar. Agradecer, né, e dizer para vocês que esses dois meninos têm uma amizade desde pequenininho, né? Eu tenho amizade com a família Calamari e há muito tempo a gente viajava junto, as crianças iam junto, né? Ia curtir uma piscina, ia curtir uma pescaria, eles estavam sempre juntos, ia para os estádios, a gente estava junto, ia para os clubes aqui de Souza, sempre junto. Então, dar os parabéns ao Davi por ter aceitado e estar aqui compondo a equipe da Rádio Grigo. A gente já percebeu que o menino também tem boa desenvolvimento nas palavras, né? Desenvoltura, né, que fala. Vamos lá. O menino fala melhor que eu, vamos dizer assim. Então, agradecer isso aí, agradecer ao Anderson também por ter dado essa oportunidade. E está muito gostoso, e vai ficar cada vez mais gostoso essa resenha aqui e as transmissões da Rádio Grigo aí, tanto de Ponte quanto Guarani. Um abraço a todos, desejo aí um bom final de semana, um final de semana abençoado por Deus, e estamos juntos aí, para o que deve é. Valeu? Obrigado pela oportunidade. Fittipaldi, o Purga. Só disparei antes aí, perdão. Não, fica tá aí na tranquilo. telinha aí, ó. Tá aí na telinha aí para você. Para você fazer a doação aí, né? O projeto que o Kaique tá aí, em conjunto com o projeto social Futebol com Alegria, faça sua doação para as vítimas da tragédia em Rio Grande do Sul. Chama o Kaique, @Kaique _Fittipaldi 06, @Kaique _Fittipaldi 06. Isso daí é o Instagram, né, Kaique? O Instagram. Instagram, então chama lá nas mensagens lá do Instagram, o Kaique, ou entre em contato através do WhatsApp, aí o 19 99 809 3264. 19 99 809 3264. Então, esse projeto social aí, Futebol com Alegria, o Kaique, junto com eles, tá fazendo esse trabalho bacana demais, que é aceitando, recolhendo os donativos, né, para a galera lá do estado do Rio Grande do Sul. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Kaique? Fica à vontade aí, viu? Só agradecer, né, aí quem doou. Agora, antes mesmo de começar a resenha aqui, fui receber uma doação ali. Já temos bastante roupas, né, mantimentos. Agradecer de coração a todo o pessoal que está nos ajudando aí. E só mudando de assunto, meu pai falou aí, a pescaria do ano que vem já está marcada, e pede para a Bruna liberar, viu, Davi? Que ano que vem vai estar bala. Tá aí, ó. Pode deixar, fica sossegado. Deu uma trucada nele, né, no Davi. Bom, legal demais. Aliás, falando sobre doação, vou falar uma coisinha que eu escutei esses dias aí, o Maciarelli falando na CBN, se eu não estou enganado, e eu achei muito bacana o que ele colocou. É válido todo tipo de doação. Eles estão precisando de roupas, de colchões, né, de água, muita água, né, de mantimentos em geral. Mas tem uma coisa que eles precisam também, analisa bem, quantas pessoas que perderam tudo. E vai chegar a água, vai chegar o mantimento, vai chegar o casaco, a calça. Porém, as roupas íntimas é muito difícil de chegar. A cueca, né, para o homem, a calcinha, o sutiã da mulher. Então, essas roupas íntimas aí, coisas que todas as pessoas usam e precisam demais isso daí também. E é uma coisa que, para doação, ninguém dá usado isso daí, né? Lógico, até por um senso. Mas, se você for comprar alguma coisa, pensa na hora de comprar alguma coisa desse tipo, roupas íntimas, para fazer a doação também, que é uma coisa essencial e que não são praticamente feitos doações com esse tipo de coisa. E eles precisam demais desse tipo de vestimenta, né? Que é aí as roupas íntimas, a cueca, a calcinha, o sutiã, enfim. Tudo isso que faz parte do dia a dia também dessas pessoas. Legal, vou continuar aqui, né? Fazer esse nosso encerramento junto com... Tô olhando aqui a mensagem do Elcio, que ele colocou aqui... cadê? O Elcio...
Kaique, quem sabe melhor dessa pescaria para me programar, hein? Tá querendo entrar junto no esquema aí, ó. Elas são uma companhia sensacional, hein? Sensacional. Essa pescaria é uma pescaria que eu acho que tem mais bebedaria do que pescaria, na verdade, né? Bem mais. Roberto Não queima a minha pescaria, não. Não queima o filme da minha pescaria, não. O Roberto César Santos está falando que o Felipe Bastos anunciou a aposentadoria do futebol. Maestro da Ponte em 2003, na Sul-Americana. O Lemos Matosinho está falando que logo mais a Ponte Preta vai pescar o Santos Futebol Clube. O Santos, que é o peixe, né? Tá aí. Wagner Ferreira, muito legal. Mais uma participação sua, mais uma resenha gostosa demais. Olha aí, ó, 21 horas e 51 minutos. Tá aí, ó. 21h30, vai indo. A hora passa, o tempo voa. E aquela poupança já fechou, né? E continuava numa boa. Ô Wagner, legal demais a sua participação conosco aí. Sabadão tamo junto lá na Jornada Esportiva no Brinco de Ouro. Guarani e Botafogo. Valeu. Eu sempre falo, sua presença é ilustre aqui na nossa resenha. Por falar em pescaria, diz que o japonês estava pescando lá no Atibaia. Aí chegou um camarada e falou: como é que é aí a pescaria? Eu já peguei 2 dourados, né? Mas dourado aqui no Atibaia? Deixa eu ver aí. Ele puxou a embornar que estava dentro da água assim, né? Levantou. Não sei como é que chama, picuá, piçoca. Como é que chama aquele negócio que pica o peixe lá dentro, né? Levantou, tinha 2 lambarizinhos. Passaguá. Isso. Ô, mas japonês, não falou que era 2 dourados? Então, eu peguei um dourado de lá e um do dourado de cá. Só para entender. Agora, o Grigo, eu tenho o de cá e tenho o Zenon aqui no bolso do colete. A hora que você quiser, dá um toque que eu trago eles para resenha. Nossa, a hora que você quiser, Vagnão. A gente fala com o Beto, faz naquele espaço maravilhoso lá do Beto Bassan. Já pensou? Que resenha maravilhosa. Se tiver os 2 juntos ainda, que é isso? Que é isso? Sensacional. Os dois juntos tem que ter mais hora, hein? Pode começar às 19. Pega o Zenon, que mora aqui do lado de casa. Pega o Zenon e leva ele lá no Espaço Bassan. Lugar muito gostoso, inclusive, para a gente fazer a nossa resenha. Falou, Grigo. Um grande abraço a você, ao Kaique, ao Celso, ao Davi, né, pela primeira vez. Mas a nossa equipe está crescendo. Como diz o Danqueta, né? A rádio que mais cresce no Brasil. E cada vez aparecendo gente nova com muito talento. Olha, o Davi, eu notei que ele conhece muito, né, do futebol europeu, talvez, né? Champions e, sei lá, talvez até dos Emirados Árabes lá, onde joga lá Cristiano Ronaldo, onde joga o Neymar, aquele negócio todo. Então, ó, é sempre bom ter alguém na equipe que seja especialista em alguma coisa, né? Pelo menos a gente fica interagindo com conhecimento de causa. Parabéns aí para o Davi, gostei muito da participação dele. O Celso, então, é um companheiraço, já estou... Ele que está anotando a quantidade de resenhas, né? 40 e quanto, Celso? 40 aí? 46ª. Hoje o Anderson até anunciou na abertura aí. 46ª. Agora não vamos perder mais. Eu estou marcando aqui. Só para encerrar, posso dar um pitaco? Manda. Ninguém deu o resultado dos jogos aí do final de semana que vai correr aí. De Ponte e Guarani? Ponte e Guarani. O Celso está com a caneta e o papelzinho na mão aí? Já está engatilhado aqui, é só falar. Vamos vai lá, vamos primeiro Guarani e Botafogo, vai. Vagnão começa. Vagnão, então vai, Vagnão. 2, Botafogo 0. 2-0 Guarani. Wagner. 2-0. Ô, Davi, e aí, Guarani e Botafogo? 2-1 Guarani. 2-1. Kaique Fittipaldi. 1-1. 1-1. Pô, Celso. Ó o coração, Vagnão. Calma. Tudo no seu tempo. E aí, Celso? Eu acho que Guarani ganha de 1-0. O Guarani não tem outro resultado para o Guarani. Ele tem que fazer o resultado, senão complica mesmo, hein? Eu vou junto com você. 1-0 também. Já estava aqui no gatilho. 1-0 para o Guarani também. O Carlos Lemos Matosinho está falando 2-0 para o Guarani. A Gabi Pedroso, né? Falou ali, ó. Acho que não, hein? Boa noite.
Gabi Pedroso, grande Gabi Pedroso. Gabi é companheira da faculdade, minha companheira da faculdade lá. Que legal, tá acompanhando a nossa resenha aí também. O Grego. E eu falei 1-0, né? Isso, 1-0. Se você pegar bem a mensagem do Matosinho, você viu o foguinho antes? Então eu acho que não é 2-0 Guarani, não, viu? 2-0 pro Botafogo, tá aqui, ó. É verdade, 2-0 pro Botafogo, que o Matosinho falou. Tá aí. E ele completa aqui, ó. Ele já começa aqui, ó. Ponte 2-1, o Matosinho falou. E aí, Vagnão, Ponte e Operário? 1-1. 1-1. O Davi, Ponte e Operário? 0-0. 0-0. O Fábio tá falando aqui, Botafogo 3-0. Botafogo, olha lá. Colocou uma bota e um fogo. Essa foi melhor. Você fala pra você. Criativo, você sabe da vida aí, viu? Esse aí quer ganhar sozinho. O Kaique, Ponte e Operário? Eu vou com o presidente, 1-1. 1-1. Celso Fittipaldi? 1-0 Ponte. 1-0 Ponte? Isso. Eu vou fazer um final de semana feliz, um sábado feliz para Campinas. Falei 1-0 Guarani, 2-1 para Ponte. Fechou. Ponte e Amazonas você quase acertou. Faltou só o Amazonas fazer um gol, né? Falei 3-1, né? Exatamente. Falei 3-1. 3 da Ponte saiu. Faltou só o Amazonas. Você tá melhor que o Zanqueta de palpite, viu, Anderson? Guarda esse caderninho aí, ó. No próximo resenha a gente já começa falando sobre esses resultados aí. Quem se deu bem. O Neuri falando aqui, ó. Como eu disse, o Guarani vai ganhar de 0-1 para o Botafogo. Tá aí, o Neuri. Mais um aí, Ponte Pretano, dando a sua torcida contra a equipe do Guarani. Então, sábado, partida 16h30, timaço da Web Rádio Grigo, Jornada Esportiva da Grigo, direto do Brinco de Ouro, Guarani e Botafogo. Acompanhe nossa jornada, participe conosco, mande mensagem também. É um prazer ter vocês conosco aqui. Valeu! Até a próxima resenha. Muito obrigado a esse timaço, a você que curtiu o nosso programa até agora, mandou mensagens, você que não mandou a mensagem, mas está curtindo também. É bom demais ter você conosco na Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a rádio que, não digo que mais cresce no Brasil, né? Essa frase que o Zanqueta, mas os nossos números de visualizações nas nossas transmissões está sendo muito bacana. Modesta? Sim, modesta. A gente nem almeja muita coisa para isso, né? Mas é bom você ver que de uma partida para outra duplicou o número de visualizações no YouTube, né, no Facebook. Então tá aí. É legal demais ter você acompanhando a nossa transmissão. E vai espalhando, vai compartilhando aí as nossas resenhas no dia da nossa jornada. Compartilhe com seus amigos aí o link, né? Manda. O Celso, tá me chamando, Wagner? Eu queria falar, inclusive, o ouvinte, o internauta, se um dia quiser participar, eu tenho certeza que o amigo Anderson permite. Então, assim, além de curtir, se quiser aqui, ter uma voz aqui, participa aí, pede pra gente aí. Eu vou fazer assim, esse timaço da Grigo para a próxima resenha, que se não tiver convidado, né, se tiver convidado complica um pouco mais, mas se não tivesse esse formato de resenha, eu vou fazer um convite agora aqui, ó, no ar, aqui nesse finalzinho. Eu vou convidar, eu envio o link, é só você participar, eu gosto das opiniões dele, às vezes polêmica ou não, mas eu gosto das opiniões dele. Vou convidar Neuri Menezes. Neuri, você está convidado para participar da nossa próxima resenha dos amigos. Se quiser, dá um ok aqui, ó, ou dá um ok no meu particular que você tem, né, no WhatsApp, e você participa da próxima resenha. É um convidado que eu já chamo aqui, é um convidado que às vezes é polêmico, né? Em algum tempo ele foi polêmico. Eu acho que nós estamos se enquadrando. Mas a opinião, o objetivo de opinar é polemizar também, né? Cada um tem uma opinião, então faz parte. É isso aí mesmo. Já que é para polemizar,
Nós não somos a rádio que mais cresce no Brasil, é a que mais cresce no mundo. Fui! Valeu, galera. Um ótimo final de semana. Já estamos na quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Bom demais a sexta-feira. Sabadão tem jornada. Domingo é Dia das Mães. Parabéns a todas as mães. Aproveitar essa oportunidade na resenha. Com certeza vou falar no sábado também na jornada. Mas parabéns a todas as mamães, né? Essa pessoa que bom, é o sentido da nossa vida, né? Se for ver. As que estão presentes, as que não estão mais presentes conosco, mas a figura da mãe é uma figura marcante na vida de cada pessoa. Beleza? Valeu para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima resenha dos amigos aqui na nossa Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom